Let's go. Está começando o Together Podcast. Terceiro episódio, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Aqui é o Elvis. Aqui é a Juliana. E mais uma vez, super empolgados com o nosso convidado de hoje. Exatamente. Hoje nós temos um baita amigo aqui que está participando, Genilson Padilha, que é professor de Educação Física, né? Não é professor, ele é personal trainer. Empresário. Ele, além de tudo, o Genilson é formado em Educação Física, pós-graduado, começou a trabalhar aos 12 anos com o pai dele, né? Segundo ele me falou, lá nas obras. Trabalhou dos 12 aos 26 anos como pedreiro e resolveu empreender, né, Genilson? Isso aí. Vai contar para nós hoje como é que foi essa história? Vamos lá, então. Boa noite. Primeiramente, boa noite, Elvis. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar com você aqui. Muito grato aí pelo convite. Fico bastante feliz e honrado, né, estar aqui hoje presente, participando do terceiro episódio, né? Show. E é isso, como você mencionou, aos 12 anos de idade, né, já comecei a trabalhar com meu pai nas obras, né? Sim. E incentivado aí desde pequeno a trabalhar e correr atrás dos objetivos, né? Até os 26 anos de idade, eu e meus irmãos acompanhamos meu pai trabalhando nas obras e até que chegou um momento da minha vida que eu queria algo melhor. Sim. Queria realizar um grande sonho, né? Inspirado sempre, uma paixão que desde os 17 anos de idade comecei a praticar musculação e com o tempo de prática, desde os 17 anos, fui ganhando mais paixão por esse esporte, por essa modalidade e decidi, aí aos 25 anos de idade, começar a estudar Educação Física, né? Ah, foi aos 25 anos, Aos então. 25 anos. E você começou... Como que começou a tua vida no esporte? Assim, você entrou... Pra que exatamente? Você queria, na época, ganhar massa? Queria ficar bombadinho pra cada das meninas? Então, a academia ela começou por um intuito secundário, não exatamente pelo shape, né? Mas porque eu era atleta, jogava futsal pelo time de Rebouças. Ah, você é natural de Rebouças. Isso, natural de Rebouças. Tá? Então eu jogava futsal, inclusive jogador paranaense de futsal, né? Disputando o Campeonato Paranaense da Série Bronze em 2013. E motivado aí para ganhar mais condição física e tudo mais. Pra dar trombada nos outros, né? Ter uma condição física melhor para jogar bola. Comecei aí a fazer a musculação com o intuito de fortalecimento, ganho de massa muscular, né? Academia lá em Rebouças. Isso. E aí foi vindo aí a paixão por, né, ganhar shape também, porque eu era na época muito magro, né? Queria ter um físico mais definido um pouco, né? E mais forte. Todo mundo sonha com shape, mas nem todo mundo consegue, né? Exatamente. E Aí daí você vai ter que contar o segredo pra nós depois lá na frente, qual que é o segredo do shape, cara. exatamente. Então comecei pelo esporte, né, que era o futebol, ganhar condição física. Sim. E na sequência fui ganhando um pouco de massa muscular, fui vendo aí um pouco de definição e aquilo começou a despertar um interesse maior em ter ter um shape melhor e futuramente isso já virou um sonho, né, de ser profissional de educação física, né? E você pensou em algum momento dar aula também como professor ou você já entrou na faculdade com a cabeça em academia mesmo? Já comecei com a cabeça já querendo ser personal trainer, porque a área escolar ela não era o meu intuito, né, desde o início, mas já era um sonho, né, ter aí uma academia futuramente, que até então era só um sonho, e primeiramente se formar em educação física, né, se especializar e ser personal trainer, porque eu via muita galera lá dentro da academia treinando errado, e eu mesmo, curioso na época, não tinha muita informação, buscando, né, conhecimento na internet, o que tinha, e aprendendo pela internet mesmo, né, sem muito estudo, né. Sim. E aí, quando eu ingressei na faculdade de Educação Física, comecei já a ter esse conhecimento, né, do corpo humano, anatomia, fisiologia, e daí foi vindo as matérias mais específicas, né, aí que veio o maior conhecimento e eu comecei a aplicar esse conhecimento adquirido dentro da minha graduação em mim primeiramente para ver, né, o que eu conseguia de resultado em questão estética e saúde, né. E aí foi nascendo já aquele desejo de me especializar cada vez mais dentro da área de personal trainer. Conta pra nós então, Genilson, qual a formação do Genilson hoje? Além de educação física, você tem mais alguma formação? Alguns cursos de especialização? Sim, eu tenho cursos bastante, né, e são inúmeros voltado à obesidade, hipertrofia, né, enfim, patologias, mas eu sou especialista em personal trainer, né, especialista em fisiologia do exercício e agora,
recentemente agora já falta um mês aí para mim É. concluir a graduação de nutrição. A gente sabe que o Genilson é focado nos estudos, né, sempre a gente tá na academia conversando lá, então: "Ó, tô estudando isso, vendo aquilo, vendo um artigo". Então é um cara que realmente se empenha e busca, né, porque o resultado vem da constância, da busca por conhecimento que é bem exacerbado na tua vontade de ganhar conhecimento realmente, É, né. exatamente. Além, né, de estar cursando agora e finalizando a graduação de nutrição, eu diariamente, ou às vezes não dá certo de diariamente fazer o estudo ali de artigo científico, mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana eu busco, né, artigos em inglês, artigos em português, que são artigos, né, renomados dentro da minha área de atuação, que é personal, Né? dentro da área já da nutrição, né, para sempre estar por dentro das novidades, digamos assim, porque o conhecimento, o que a gente sabe, né, que alguns anos atrás era concreto, hoje já vem a ciência provando que Se tem atualizando. algo melhor, né. Exatamente. E eu lembro quando nós conhecemos o Genilson, né, há alguns anos atrás, nós já estávamos, acho que namorando ainda, né? Ah, Isso vamos foi fazer bem no começo. academia e tal. E daí a gente tinha Na verdade já não foi bem no começo, porque eu já estava meio gordinho, né, quando eu comecei a namorar com você eu estava magro, né, então daí você me estragou, você tentou colocar na academia ver se eu ia emagrecer. sim. E o Genilson trabalhava numa época, imagina que na época você fazia faculdade, você trabalhava com Isso. academia, Antes de você concluir, como que você começou a trabalhar como personal? Que a gente conheceu você como personal, mas nessa como academia. você começou a trabalhar? Foi na primeira essa foi a primeira academia ou teve Não, foi a segunda. foi a segunda? Então em 2015, no ano que eu iniciei a graduação, né, de educação física, tinha um estúdio de personal na cidade de Rebouças, que era o estúdio da Leisa de Lara, e aí ela ficou sabendo do meu trabalho e me mandou uma mensagem, né, que ela estava precisando de um estagiário para trabalhar na academia dela, no estúdio dela, e foi a primeira oportunidade que eu tive, né, de ingressar já na área específica, né, da musculação. Hum. E aí por lá eu fiquei durante um ano quase, e daí eu acabei saindo porque eu recebi uma outra proposta Nessa de um academia que outro nós nos isso, de um outro estúdio que abriu em Rebouças e que foi a academia que vocês me conheceram lá. E eu lembro muito bem que me despertou curiosidade não, que você mesmo estudando, você nem formado era, você tinha um conhecimento, lembra, Elvis? Meu Deus, o Genilson sabia muito, explicava, era paciencioso, motivava, porque até então eu nunca tinha treinado com personal. Aí que a gente vê a diferença de ter um profissional te acompanhando, né? E a gente começou, só que eu e o Elvis, a gente começa uma coisa, de repente a gente para, né? Não, não é bem assim, não é bem assim. Olha as fake news, né. Personal. Não, a nossa mobilidade para uma área difícil, né? É, na verdade, essa parte do emagrecimento, hipertrofia, é pra quem gosta mesmo, tem que ter muita obstinação, né, porque não é fácil na verdade, né, então o profissional bom é essencial, mas se depender muito do aluno, né, o aluno tem que querer, né, eu acho que se o aluno na verdade não buscar isso, não mentalizar Não isso, busca em casa é, também, né? Não então fica. fica um pouco mais difícil, se o aluno não for participar das aulas, né. É, exatamente. Então, muitas pessoas às vezes, né, buscam um trabalho personalizado com o intuito de obter um resultado mais expressivo em curto tempo, né. É possível, mas é uma soma de 2 partes. O Uhum. personal entra com toda a parte, né, de conhecimento, né, na área específica, se é hipertrofia, se é emagrecimento, e o aluno ele tem que vir com a parte de vontade, Com né, Então certeza. e se eu fazer o processo acontecer. chegar um aluno, vamos chegar agora, dezembro, quero meter o shape para o carnaval, 2 meses, dá tempo ou não dá? Olha, eu vou dizer que é pouco tempo, né. Muitas vezes até não é nem saudável isso daí, porque muitas pessoas às vezes, têm o ano inteiro para, né, concluir uma tarefa para chegar lá no final do ano, chegar bem, né, seja em questão de saúde, estética, né, Sim. mas muitas vezes deixa para os 2 últimos meses ali do ano, já visando, né, o shape da praia. Mas já dá pra começar, né, já dá pra dar uma Dá marcadinha ali, já Isso, né. exatamente, dá para perder uns quilinhos, mas em questão, assim, de saúde, a gente sabe hoje que não é interessante perder peso muito rápido, né, não é saudável, então o processo tem que ser bem gradativo, tem que ser lento, sustentável, Sim. acima de tudo, né. Existe o efeito sanfona, é verdade ou não? Existe isso é o que mais a gente É verdade o efeito sanfona? O Choco tá aí, ele também você acha que existe o efeito sanfona ou não existe, Choco? esse efeito sanfona que todo mundo conhece, nada mais é do que o down regulation, né. Uhum. O que que seria isso? O nosso corpo, né, ele começa a perder peso de forma rápida, e isso daqui é um estado de alerta que acontece, que o nosso organismo, ele vai tentar fazer você reganhar. Então, digamos assim, você entende que você está querendo emagrecer,
certo? Uhum. E o teu organismo, ele vai liberando, né, o que está armazenado. Porém, chega um momento que você está numa dieta tão restrita, tão privativa, né, em questão de nutrientes e tudo mais, e o nosso corpo ele começa a perceber que ele não pode liberar tanto porque o nosso cérebro entende que você está querendo emagrecer, mas o nosso intestino, o que que ele quer? Sempre está cheio. Então, por questão de sobrevivência, o nosso organismo ele entra num estado de alerta. Sim. E aí ele vai induzir você a vários meios de compulsão alimentar para que você vá em busca do alimento e isso faça com que você reganhe o peso novamente, Uhum. né? Como uma forma de defesa. Tem alguma coisa similar, com o jejum intermitente, com a alimentação que a pessoa tem que ter logo após ela concluir o jejum, ou não tem muita ligação nesse sentido? Por exemplo, da alimentação que o cara terminou o jejum lá, eu tenho que fazer um jejum de 12 horas, por exemplo, lá. E o pessoal fala: "Ah, você não pode comer doce, tem que comer certo depois do E a jejum". janela com uma Entendi. Então, o jejum intermitente, para que todos, né, saibam, ele não é qualquer hora que você entra na janela, né, de jejum, e também tem que respeitar o horário certo para você sair de jejum. Tem janelas de 8, 12, 16, 24. sim. Porém, quando você tá em jejum, nessa janela fechada, né, qual que é o intuito? A gente reduzir os níveis de insulina, né, fazer com que haja liberação de outros hormônios ligados aí à quebra de gordura, como o glucagon, que é um hormônio que é produzido no pâncreas também, que é um hormônio inverso à ação da insulina. A insulina, ela força a nossa célula gastar mais glicose, enquanto o glucagon, ele força o nosso corpo a quebrar gordura e fazer a gordura virar energia. Então, nesse período de escassez de alimento, no período de janela fechada do jejum, não se deve comer, né, carboidrato, para manter os níveis de insulina baixos. Agora, se a pessoa sai do jejum E já vai abrir uma e já vai abrir a janela de oportunidade comendo carboidrato, você praticamente Hoje jogou o jejum fora. hoje eu não tive coisa de almoçar, eu tô sem comer, pode ser que a gente coma uma pizza. Do que adianta ficar o dia inteiro sem comer e comer rápido? Você joga o jejum fora por quê? Porque automaticamente quando você come, né, carboidrato, esse carboidrato, depois de digerido, né, ele vai virar glicose. Sim. E você vai ter muita glicose circulante. Então, quando existe uma hiperglicemia, esse sangue rico em glicose, ele passa pelo pâncreas. E os glicorreceptores presentes no pâncreas, eles identificam a presença de um excesso de glicose, então eles já informam a célula, né, que é responsável por produzir insulina, para dar pico de insulina. Ou seja, aí o nosso corpo ele vai parar de queimar gordura, porque o glucagon ele vai diminuir a ação e a gente vai aumentar a ação da insulina. E a insulina vai forçar o quê? A nossa célula muscular a captar mais glicose e trabalhar com glicose. E aí esse processo de oxidação de gordura vai ser diminuído. Então o que era pra ser um benefício, se você não souber usar a alimentação correta, vira, né, quase um Exatamente. Então, assim, ó, vamos falar. Vocês já viram que o homem é uma enciclopédia humana, né? Então, assim, ó, falando pra câmera lá, Genilson, vale a pena fazer jejum intermitente ou não vale? Pessoal, então assim, falando sobre o jejum, o que a gente tem de estudos mais recentes hoje, que visando o emagrecimento, ele não é superior ao estado alimentado. Ou seja, se você faz jejum de 12, 14, 16, 18 horas ou mais, você não vai ter benefícios a mais do que o estado alimentado. Por quê? O jejum já está provado por ciência que ele tem vários benefícios à saúde, né? Inclusive a longevidade. Tem um estudo Nobel, né, que um japonês ganhou o prêmio Nobel por provar que o jejum intermitente ele aumenta a longevidade. cara. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O jejum intermitente é quando você está num período de jejum, janela fechada. É um período que você tem uma oportunidade, principalmente o intestino, né? Tem uma oportunidade porque dentro do intestino a gente tem os enterócitos, que são células que fazem toda uma limpeza, uma remoção do resíduo depois da alimentação e mantém esse intestino limpo, né? Prevenindo o quê? Câncer de intestino. Aí a gente tem nesse período de jejum também um processo chamado de autofagia. O que que significa, que significa isso? Autofagia vem do grego, né? Alimentar-se da própria substância. A gente tem algumas organelas que ficam dentro das células, né? Que são responsáveis por fazer limpeza celular, ou seja, as organelas lisossomos, eles fazem todo o processo de remoção, né? A autofagia comem as organelas, membranas, tudo que está danificado
e aí vem o processo de regeneração, fazendo com que a célula tenha uma própria regeneração. E isso faz com que tenha, né, o aumento de vida útil de cada célula, provando dessa forma A longe a longevidade. Caramba, muito legal. Enquanto quanto mais alimento a gente dá também para o nosso organismo, né, a gente força muito o trabalho celular e a gente leva à exaustão celular e fazendo com que a célula, né, morra mais rápido. Mas essa teoria do jejum, na verdade, ela vem milenar, né? Porque se a gente for ver na Bíblia, Bíblia, foi é Bíblia muito também. com isso. E tem a relação, eu já tive a oportunidade de fazer algumas vezes, de você aumentar o hiperfoco, né? De ter hiperfoco. Quando você se submete ao jejum, eu acho que parece que você se concentra mais. Não sei. Isso. Exatamente. Então, assim, o nosso cérebro, né, é o único órgão do nosso corpo que ele é dependente 24 horas de glicose. Por exemplo, o nosso coração, pulmão, rim, Precisa todos saber. os órgãos, né, vitais, eles sabem trabalhar com outras substâncias, outras, né, nutrientes, assim, por exemplo, carboidrato, proteína, gordura, para formar energia. Já o nosso cérebro não, ele é 24 horas dependente de glicose. Então quando, né, a gente está num período de escassez, né, de jejum ali, Devido a isso. o carboidrato, né, que é a fonte de energia para o nosso cérebro, ele começa a sentir a deficiência da glicose. E aí o que que acontece? Você aumenta um pouquinho a irritabilidade. Não sei se vocês já sentiram, né? Fica bem. Ficou sem açúcar, você já começa a ficar mais estressado, mas isso até o teu corpo gerar uma adaptação. Aí, quando falta realmente a glicose, o nosso corpo ele sabe transformar a gordura em outro derivado para dar substância, né, para o nosso cérebro, que a gordura ela vira um corpo cetônico, né? Esses corpos cetônicos é como se fosse uma glicose fake, uma glicose falsa, A que reserva. ela vai gerar uma energia para o nosso cérebro, mas é uma glicose falsa. Porém, com o estado de jejum, a gente também já tem alguns estudos que mostram, né, que como a Juliana mencionou, o estado de maior concentração. A gente aumenta esse foco, porque a gente se concentra mais nessa questão, assim, de É o organismo tentando reparar criando uma alguma coisa adaptação, que tá em criando uma alerta ali. adaptação. Exato. Porque queira ou não, quando a gente está se alimentando com maior frequência, o nosso organismo ele se concentra em digestibilidade, né. Sim, tá confortável. Exatamente. Muito legal. E Bacana. vamos voltar, ó, veja, eu Vamos realmente fazer fazer uma uma pequena enciclopédia, tá, né? técnica agora, ó. Voltar para a parte empreendedora do Isso, exatamente. lembrando do gancho que nós falamos, né, no qual o Genilson estava, a gente conheceu ele estava trabalhando na academia, né, e estudando. Aí vem a tua formação. Após formação, como foi a ideia, Genilson, de você abrir o teu próprio empreendimento? Por que escolher a cidade de Rio Azul? Foi mais ou menos assim, ó, na época eu trabalhava lá na academia onde vocês treinavam, né, onde a gente se conheceu, Sim. e aí acabei saindo de lá por um motivo particular, que não deu mais certo, né, e acabei, voltando a trabalhar como pedreiro, porque grande parte das academias da minha cidade me fecharam as portas. Sim. E aí eu me vi sem saída, né, ou tinha formação e fazia dela, né, algo para minha vida, ou eu poderia aceitar a lei do destino, falando assim, ó, todo mundo fechou as portas para mim na minha cidade. Inclusive, né, eu lembro como se fosse hoje eu conversando com o Elvis numa aula que eu estava fazendo personal para ele, eu falei: "Elvis, tô pensando, cara, de abrir um estúdio de personal lá na cidade onde vocês moram, em Rio Azul. Uhum. Por acaso você sabe alguma sala para me alugar lá?" Olha, isso dá um É. corte muito legal. Qual foi a resposta? "Por acaso você sabe alguma sala comercial para alugar lá?" O Elvis falou assim: "Cara, eu tenho uma sala lá que eu tenho um atacarejo, né." Que inclusive já tinha sido uma academia, né? E já tinha sido. Depois eu fiquei sabendo essa história, né. Daí o Elvis falou: "Eu tenho uma sala lá, mas vai liberar daqui uns 3 meses ainda, porque a gente vai mudar Uhum. o comercial que eu tenho lá e vou mudar para um espaço maior." Sim. Daí eu combinei um dia, vim ali para Rio Azul, ainda estava lá a loja de vocês, né, Elvis. Eu Uhum. entrei, dei uma olhada lá, Os passos. gostei do espaço, e eu falei: "Cara, é o tamanho que eu preciso. Se você me alugar, então já deixa reservado para mim, porque eu vou comprar os equipamentos, mas também tem o tempo de fabricação." Sim. Eles pedem ali perto de 3 meses, 90 dias, né. E aí a gente foi lá para Curitiba, eu e o meu irmão, o Enilson, que é meu sócio, né. Uhum. Ele que também me deu o maior incentivo para o início, né, porque tem uma história por trás disso também que numa sequência eu conto, mas
fomos lá, deu certo a compra dos equipamentos e aí ficou 3 meses em fabricação e deu certinho no prazo ali que o Elvis liberou a sala. Nesse meio tempo você fez a reforma lá, né? É, foi feita uma reforma, eu mesmo, né? Você mesmo pintou. Eu mesmo pintei, reformei, porque além, né, da minha profissão lá, a raiz, que era pedreiro, eu trabalhava como pintor também, né? Uhum. E aí reformei toda a sala, mas inclusive fiz até uma segunda proposta pro Elvis, né? Uhum. Falei, cara, eu preciso abrir essa academia, mas eu não tenho dinheiro para alugar uma casa, né? E era verdade, porque eu vendi a minha bicicleta para pagar a última boleta da minha formatura. E aí eu falei pro Elvis, não tenho dinheiro para alugar uma casa. Então você que tá assistindo aqui, que tá achando que o Genilson hoje que tá na Life Fitness, bonito, com equipamentão, não sei o que lá, né? A história Você acha que a história começou fácil? Você acha que é fácil, né? A gente falou nos outros episódios lá que nada vem fácil, nada cai do céu. Então o Genilson, né, esse foi um episódio bem bacana até, que acho que ele tem orgulho, né, dessa parte da história, que ele dormia no fundo da academia, né? Ele fez uma Exato. casinha, uma meia água lá no fundo da academia, né? Daí eu falei pro Elvis, não tenho dinheiro para alugar uma casa, Elvis. Eu posso usar um pedaço aqui da sala comercial para fazer a minha casa? Aí o Elvis falou, não, tranquilo, pode fazer. Aí eu peguei, reparti um pedaço lá atrás, né, com compensado, fiz um banheiro lá improvisado, né? Improvisado também, Não né? tinha reboco lá, mas dava para tomar banho. E moramos lá por 1 ano, né? Foi um ano. Um ano, cara. 1 ano a gente morou lá. E a gente começou, E né? era vizinho, né? Porque a gente morava em cima, vocês embaixo. Exatamente. E fizemos um churrasco. Uma vez vocês subiram jantar lá, mas Uma vez só. foi. A vida era tão corrida, né? É tão corrida, na verdade. É. É que a gente pegou período depois da E o pandemia. podcast, na verdade, assim, o intuito do podcast é justamente esse também. A gente poder trazer pessoas que a gente gosta, pessoas interessantes, Que a gente pra gente poder conversar também, porque é o momento que a gente tem aí pra trocar ideia, conversar, botar os papos em dia, né? Exatamente. E aí eu fiquei 1 ano atrás da academia e daí começou, né, a vir muitas pessoas na porta da academia e perguntar se a nossa academia também oferecia treinamento livre. E aí eu falava que não, que era só treinamento personalizado, porque no começo, né, o meu irmão Enilson, ele tinha um dinheiro guardado lá e ele quis fazer uma sociedade comigo. E aí falou que ele tinha um dinheiro para dar de entrada nos equipamentos. E a gente foi em Curitiba, compramos os equipamentos. Na época a gente investiu ali 77 mil. Ele deu lá um valor de entrada e a gente financiou um pouquinho lá. E aí tinha pouca máquina, Elvis, na época lá. Tinha 2 esteiras, uma bicicleta Eu lembro. e 6 equipamentos. Eu fui um dos teus primeiros alunos lá também. Exatamente. Vou fazer um adendo. Tinha 6 equipamentos apenas, né? Tinha- E aí a gente não abria pro treinamento livre, Sim. justamente porque não tinha equipamento muito equipamento. suficiente para comportar tantas pessoas. Porque a gente atendia 2 por horário. Eu pensei, se eu abrir livre, daqui a pouco tem 10 e falta máquina, né? Sim. E quando você abriu lá, Genilson, que daí a gente morava em cima, então eu falava assim, agora a gente tem academia embaixo de casa, vamos se dedicar, né? Aí o Genilson tinha horário, eu fazia, o meu horário era Catamires, ou você fazia, geralmente vocês estavam dividindo, acho que homens e mulheres, né, na época. E daí assim, vou contar, Não foi bem nessa época. Nessa época eu tava me dedicando. Um fofocando. tempo pouco depois, a academia já tava rodando, porque eu não ia sacanear ele É. quando um pouco os horários. Então, para nós descermos na academia, a gente apenas tinha que descer uma escada. Dava uns Da- 30 degraus no máximo, né? E o Elvis depois, acho que não ia no personal, começou a querer livre, depois você mudou o processo. Você viu que daí a demanda teve uns livres, né? Vocês acreditam? Eu vou contar isso publicamente. Que o Elvis, de preguiça, ele acordava cedo, ele fingia que ia na academia, ele sentava na escada debaixo de casa, fechava a porta e ficava sentado 1 hora. Depois ele abria a porta e falou que tinha ido na academia. Eu tô sabendo disso agora. Sobe a escada entre a sala e lá embaixo, Sim, Ele- eu já não sabia ele disso. ficava sentado 1 hora mexendo no celular, só pra não ficar falando pra ele, vai na academia. Ele ia. Aqui tá a prova que é mentira. Que no caso é verdade que ele não ia, porque o shape não veio. Nunca façam isso. O Elvis fez. Então, ó, se você quer ganhar massa, esse não é um bom conselho. Né? Ficar sentado. Imagina, Jesus, você acredita nisso? Ele vai assim, Tem dessas. Sabendo Essa- disso agora. A vida tem dessas, a vida tem dessas. Ficava 1 hora mexendo no celular, né? Se atualizando do dia, vendo as notícias. enfim. Mas é isso aí, a academia, na verdade, é pra quem gosta. É pra quem gosta, é pra quem... Na verdade, assim, a academia eu acho que é um mal necessário, né? Muita gente é apaixonado. De mal não tem. É um mal necessário. Pra mim, é um mal necessário. Eu deveria estar fazendo. É um mal necessário. Então, assim, eu acho que pra saúde hoje, as pessoas precisam se preocupar com a saúde. A pessoa que não tá praticando uma atividade física, eu acho que ela tem que buscar fazer alguma coisa, ela gosta ou não.
né? Porque é necessário. Eu acho que não existe nenhum estudo que veja o exercício físico como algo maléfico, desde que, claro, você tenha condições para fazer exercício, em quesito eh, saúde, né? Mas não existem estudos que vão contra o exercício físico em hipótese alguma. O exercício Até a só gente, traz benefício. se a gente pudesse, né, como a gente ouve vários podcasts também, às vezes você acompanha profissionais falando, se a gente pudesse pegar o exercício físico e colocar dentro de uma cápsula, né, e tomar todo dia de manhã, Resolveria. Era meu sonho. é meu sonho. Ninguém teria doença, não existiria doença no mundo, né, porque ela trata qualquer doença, né, Exatamente. e ela previne qualquer doença. Isso que é interessante, né? Exatamente. Voltando à história, né? Vocês daí começou a demanda, aumentar os alunos. Exatamente. Então, começou os alunos virem na porta da nossa academia, pedir treinamento, né? E a gente não podia oferecer o treinamento livre justamente porque não tinha máquina o suficiente. E aí, a gente tinha parcelado lá, o restante ficou das máquinas em 12 vezes. E concluímos 12 parcelinhas, pagamos lá. E aí surgiu uma grande ideia na minha cabeça lá, eu falei pro meu irmão, tá vindo muita gente, porque só tinha uma academia ali na cidade, né? E a nossa, mas uma que eu digo que oferecia o treinamento livre. Sim. E aí a gente resolveu com medo, né? Mas e sem dinheiro. Com Comprar. medo e sem dinheiro. Segunda Fazer uma nova compra de equipamentos financiado. E aí a gente foi lá e comprou mais 10. Aí começou o vício dele. Pra quem não sabe, Ele é viciado, hein? é viciado em comprar equipamento. Já vai ter. Ele virou um vício. E aí a gente comprou mais 10 equipamentos e lotamos aquela parte ali que a gente usava como academia e ficou um pouco apertado. E aí eu falei pra Tamires, que é minha esposa, né? Eu falei, Tami, acho que tá na hora da gente, né, Mudar. sair de trás da academia aqui, alugar uma casa, assumir o risco de um aluguel, porque na época a gente tem que entender o faturamento, né, que tem E se depois separar, né, Gilson? Isso é uma dica importante para você que é empreendedor, que quer montar um negócio próprio, né? Saiba separar pessoa física da pessoa jurídica. Então, assim, Exatamente. você não pode misturar as tuas contas da pessoa física, teu aluguelzinho, e pegar o dinheiro lá do fluxo de caixa da tua empresa e pagar o aluguel, pagar a conta de água, de luz da tua casa lá. É. Fique esperto, hein? E o Exatamente. aí da empresa Então a gente pobre, né? Essa é uma excelente dica, né? Empresa rica, dono pobre. Exatamente. E aí eu comecei a assumir uma responsabilidade ainda maior, porque é igual o Elvis falou, eu tinha lá o faturamento da empresa, pagava as contas certinho e sobrava pouco. Tem uma grande história, né, Elvis, que um ano eu como empresário trabalhando de 6 da manhã até 21, né, na época Sim. que eu trabalhava, tinha mês que me sobrava R$ 300. Era o meu salário. Realmente pagar para trabalhar, né? Era o meu salário. Mas eu sabia que o meu dinheiro estava sendo investido. Sim. Empresa Você rica, ia o dono colher- pobre. Você ia né? colher isso depois. Então, Carrinho, né? Andando com o carrinho que dava. Nem sei se você tinha carro no começo, né? na época eu tive, né, um carro, mas daí Sim. tive que vender também. Tinha um golzinho, de vender o golzinho. Tinha eu acho, um Celta, né? Celta. daí tive que vender o Celtinho, depois paguei umas contas, investi em equipamento também e fomos aumentando um pouquinho. Depois comprei Academia, casa, tudo, né? Exatamente. Assumi, né, o aluguel de uma casa e comecei ali a expandir um pouquinho mais a academia, até que chegou um ponto que a gente não tinha mais onde colocar equipamento, que era aquela sala, e a gente precisava de uma nova sala um pouco maior. Foi a época que tinha 2 alunos meus que também eram empresários, são empresários, né? E falaram que iam fechar uma loja que eles tinham, né, nesse ponto comercial e ia abrir a sala lá para aluguel e se eu não tinha interesse. Aí foi a segunda fase da A segunda fase. Daí a gente saiu dali, né, que era a Era sala. o quê? O triplo? Muito mais que o triplo. Quantos alunos Tamanho, tinha nessa época? Mais ou menos. Contando entre personal e o treinamento livre, dava 65, 70 alunos. Na academia, lá embaixo de casa. Isso, lá embaixo da casa de Tinha lá vocês. pra lá, triplicou, eu acho, né? Ou até mais. Era 65, 70 alunos e não passava disso. Uhum. Porque E quanto tempo você chegou a ficar lá? um ano. Um ano? Não, 1 ano e Não, nem- 3 meses por aí. Só isso? Acho que é mais ou menos 1 ano e 3 meses. Uhum. Eu achava que era mais tempo. Não, 1 ano e Meus 3 meses, 1 ano e amigos 4. vindo todo sem jeito falar com o Elvis, que, meu Deus, a gente vai sair. O Elvis olha pra você assim, você tem que ir mesmo, vai descer, vai expandir. E Você achou que o Elvis ia talvez É. falar, meu Deus, vai largar meu ponto? é aquela questão assim que a gente sempre tem um pouquinho, né, de receio, Sim, porque o cara me cedeu o espaço, foi sempre prestativo e crescer. tudo mais, e eu pensei, pô, agora eu não tenho pra onde crescer mais, eu preciso sair, eu tô sem jeito de falar com ele, né.
E não sabia o que o Pô, Elvis e ia pensar. aquele ponto, cara, é abençoado, porque aquele ponto começou, o mercado, né, lá a história do mercado começou lá, né, lá em 97. Aí depois do mercado teve uma empresa teve a nossa segunda empresa lá, que foi a Casa do Colono, que foi lá, que depois virou Martins Máquinas e Ferramentas, depois Comercial Martins. Aí foi alugado uma época uma empresa de costura, virou atacarejo, naquele mesmo ponto não, antes do atacarejo foi academia, eu tive uma academia lá com um sócio que era o Silvio, que era um colaborador nosso, que não foi pra frente, porque não tinha ninguém formado, né, pra tocar o negócio. Aí depois virou atacarejo, mas a academia a gente teve bons frutos também na academia, depois veio atacarejo, agora é o CD da farmácia, CD de embalagens do mercado e ainda Advocacia. o escritório do Paulo, É. né, que também tá, né, tendo muito sucesso na carreira Realmente é um ponto bem abençoado, Ele é porque próspero aquele ponto. exatamente. E daí eu, todo sem jeito, fui falar com o Elvis, né, e o Elvis, eu tremendo, né, pra falar com o Elvis, pô, o que que o cara vai pensar e tal. De Mas repente o Elvis me solta um sorriso e falou: "Cara, você tem que ir mesmo, vai, não perca a oportunidade, né, se é o que você quer, vai lá e vai dar tudo certo", me incentivou. E daí eu lembro, Elvis, eu não esqueço de nada, sabe. Lembro que nesse ponto onde eu fui, tava um calor, porque não tinha manta térmica lá e Uhum. tal. E daí nessa mudança a gente teve muitos gastos e tudo mais, né. Daí eu comentei com o Elvis: "Cara, se você quiser eu peço uns ventilador no meu comercial e não vou nem te cobrar o preço em cima, eu vou te fazer o preço de custo". Me ajudou até lá, né. Tá lembrado dessa? Foi os ventilador. Acho que a gente trocou por treino ainda. Por treino. Aí você falou: "Eu peço ali pelo comercial, a preço de custo lá, pagamos e impressionante. trocamos por Trocou por personal". personal lá. E foi exatamente isso, né. E Aí aí eu houve muitas oportunidades de ter um shape. Poxa, pô, se for me humilhando Oportunidade. o podcast inteiro, e aí quando a gente eu dou a chance que ela tem de ficar me humilhando. Me matricula de volta segunda-feira. Duvido. Vamos fazer um desafio? Elvis volta pra academia segunda-feira? Vamos fazer um Vamos vídeo lá na fazer. academia. Quero ver. Tá. e aí quando a gente fez essa mudança pra lá, as coisas começaram a melhorar, porque o espaço era um pouco maior, a gente dispersou mais os equipamentos e eu vi uma nova oportunidade de investimento. Mais equipamento. De investimento. Oficial. Mais equipamento, porque daí ficou um pouco vazio, ficou muito espaçado os equipamentos. Você não pode ver o espaço vazio, né, o Porque problema é isso. porque a gente saiu de um espaço ali, Elvis, que dá 150 metros, por mais ou menos. Chega a dar talvez 200 lá no final Não, lá. 200 metros, e lá tinha 358 É, eu metros. achei, eu falei triplicou, é quase isso mesmo. Então ficou bem espaçado lá os equipamentos, né. E aí a Tamires, ela tinha uma sala, ela resolveu de fazer lá uma modalidade diferente, que era um cross trainer, Uma né. turma pra dar aula junto, né? Exatamente, uma aula coletiva, e criou uma nova modalidade, e daí já começou a aumentar o faturamento, e já começou a vir mais alunos, porque o espaço era maior. Nessa oportunidade ainda a gente tinha conta, pagando os equipamentos da primeira academia, e eu assumi uma nova responsabilidade, falei para o Enilson sempre tremendo ali, com medo, mas eu muito confiante no nosso Uhum. trabalho, no nosso Sim. empenho. Eu falei: "Cara, vamos lá que vai dar certo", né. Eu acho que o empreendedorismo é muito isso, né, assumir uma responsabilidade e ter coragem. É Muitas isso. vezes não tem a condição que você espera, mas você tem que confiar no teu potencial, né. É aquela velha história uma frase do Mário Sérgio Cortella, né: "Faça o que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda". Exatamente. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E aí a gente comprou mais equipamentos, enchemos aquela academia lá, e nisso começou a aumentar o faturamento, porque vinha mais alunos, espaço maior e tudo mais. E a gente ficou prazo lá de 2 anos nessa sala comercial. A gente aumentou para 220, 210 alunos. O Então faturamento triplicou praticamente. exatamente, porque lá eu tinha no máximo ali 65, 70 alunos. A gente Então nessa época o Genilson, você ganhava trezentão lá, já estava ganhando novecentão já. R$ 1.000. R$ 1.000. E as coisas foram, E aí graças a Deus, melhorando. E muito trabalho. Genilson pisava na academia às 6 da manhã, saía quase 10 da noite. 10 da noite, Dias. todos os dias. Já Tinha teve dia dia que a quase isso. agenda lotada de personal, não tinha tempo de tomar café, tava magro, sem shape. A galera vê ali que eu posto as minhas evoluções ali no meu perfil, né.
Mas no primeiro ano ali, cara, eu Não não tinha tinha como tempo. botar shape. Não tinha, porque eu só trabalhava. Era o dia inteiro puxando Era de isso. 6 da manhã até 11 da manhã, um aluno, né, na sequência do outro ali, não tinha tempo nem de tomar café. Almoçava, queria dormir um pouquinho para descansar, porque daí eu pegava uma agenda das 2 até hora de fechar, sem horário para novos alunos de personal, e ainda que a gente tinha que dar conta dos alunos livres, né, eu e a Tamires no Sim. início. E ali dobrou o trabalho, né, porque Sim. aumentou mais alunos livres, tinha que montar o planejamento de treino, né, dar auxílio, fazer personal, e aí os alunos de personal que foram desistindo, eu meio que reservei uns horários para mim não atender e dar mais atenção ao treinamento livre para não ficar aquela questão de atender um público bem e o outro deixa largado, né. Porque nesse momento, em algum momento ali, você decidiu fazer mais uma faculdade ainda, né? Que você tinha É, que estudar pra exatamente, daí eu Deus. comecei já a pensar na área da nutrição esportiva, pra porque agregar tudo que vi você fez. também aqui na cidade de Rio Azul que não tem nutricionista. Tem o William, né, que é um amigo meu que é concursado pelo posto, né, ali, Uhum. Trabalha na no prefeitura. trabalho na prefeitura, atende no posto de saúde, mas não tem Nada nenhuma voltado. clínica assim Vou de nutrição esportiva. E aí eu vi essa oportunidade e pensei, por que que eu não vou estudar, né? Aí, além do mais que você já estuda, né, você já tá bem na área, você tá se interessa, você gosta do assunto, eu acho que Exatamente. tem tudo a ver com o que você já faz hoje, né. E aí os Tá. 4 anos passaram rápido É uma agora. formação complementar, na verdade, né. Exatamente, que é a nutrição e a educação física, né, Uhum. numa forma geral, andam de mão dada, né, porque uma depende da outra por questões de saúde e questões estética também, né, porque nada adianta você fazer um treinamento com personal e você Sim. não ter uma alimentação ajustada para o teu objetivo, né. Tô pegando meu calo agora. Então uma pergunta, ó, o shape vem sem dieta ou não vem? Tem nada, eu sou a prova disso, entendeu? Não adianta lá se Aí que entra um ponto, né, crucial quando você fala em resultado, seja emagrecimento, seja hipertrofia, porque todo mundo acha que o treino é ele quem faz crescer. Na verdade, o treino, né, é uma forma que a gente dá uma sinalização para o nosso músculo, né, para criar miotraumas, que são lesões nas fibras musculares. E aí, o músculo ele vai regenerar no descanso. Então, nesse período de descanso, a gente precisa ofertar, né, os macronutrientes, que são proteínas, carboidrato, gordura, e os micronutrientes, que muitas pessoas não dão valor para eles, que são as vitaminas e os minerais que vêm ali dos legumes, né, verduras, frutas. Os micronutrientes é eles quem fazem todo o processo de regulação do metabolismo. Então, se o teu metabolismo não tem micronutriente, não vai conseguir assimilar, absorver de forma precisa os macros, né, que são as proteínas, os carboidratos, gordura. Então, o músculo ele vai crescer no descanso, mas nesse descanso você tem que priorizar a nutrição nutrição. adequada. E a comida correta. Exatamente. Exatamente. É. E aí, Por isso que daí não é fácil, né. não dá. Aí vem a próxima fase da Life Fitness. Sim. Quanto tempo você ficou nesse segundo ponto? 2 anos. Aí 2 anos. venceu o meu contrato, né, de Uhum. 2 anos ali, e o proprietário, né, ele estava com o intuito, né, de renovar o aluguel, porém, Só tá ficando pequeno já pra você, estava né? pequeno o espaço ali, sabe. E aí eu procurei, dentro da nossa cidade aqui, uma sala maior, né. E a gente tem ainda uma aluna ali que é corretora de imóveis, e procurei ela, né, e ela me indicou um ponto E mais comercial que ainda não estava finalizado, que era de 2 pisos. E aí eu vi essa oportunidade, porque no ano de 2022 pra virada de 2023, eu fui passar a virada lá em Balneário Camboriú, e a gente ficou 10 dias lá e eu fui treinar numa academia que era de 2 andar. Cara, eu fiquei apaixonado. obcecado. A Extrac, fiquei apaixonado pelaquela academia. O modelo dela embaixo, a recepção, linha cardio, né, tinha outras modalidades também no piso inferior, e no piso superior era só máquina de musculação. E aí eu falei: "Cara, se eu Você mudar, nem sonhava ainda. nem sonhava". E aí quando eu vim aqui, que a gente teve que procurar um espaço maior, porque eu queria investir mais, e encontrei essa sala comercial de 2 pisos, eu falei: "Cara, eu vou fazer o mesmo modelo daquela academia onde eu fui treinar em IBC". Mas deu um friozinho na barriga, né? Deu. Eu lembro que você na academia falou: "Ju, tem isso, tem, né, será que eu vou?" Daí eu falei pra você, ele: "Vai!" Daí ele: "Mas vai fazer, vai acontecer isso, vai acontecer isso." Eu falei: "Interessa, arrisca." E pessoal, eu sempre sou assim, ó, eu sou um empresário visionário, né, mas eu sempre busco referências. E o Elvis e a Ju são referências não só para mim, como para todos os empresários da nossa cidade, da região aqui, que são também pessoas que estão sempre buscando, né,
uma visão diferente, trazer um empreendimento diferente. E eu sempre busquei, né, perguntar para eles o que que eles acham, né, porque são pessoas que também eu tenho um pouco de afeto e um pouco de intimidade, eu busco lá o que que vocês acham, né, o Elvis sempre me deu umas dicas, a Ju também. Então, sempre uma dica de empresários, Pois né, é. que já deram certo. Sim, Até eu li um livro do Caio Carneiro, né, Seja Foda. sim. Ele fala no livro dele, né, que o sucesso ele deixa rastro, né? Então, sempre a gente tem que E os passos de quem já seguir os fez. passos de quem já começou lá embaixo, que nem você sempre contou a história de vocês, né? Começaram com o mercado lá, acho que 97, 98. A farmácia ali também da Ju começou ali em 2015, 15. né? Hoje já tem uma rede de farmácia. Então, as pessoas que começaram, como eu comecei também, que já estão lá na frente, então o sucesso ele deixou um rastro. Então, a gente tem que sempre andar na mesma pegada dessas pessoas, né? Sim. Sim. E na verdade, a pessoa não pode ter vergonha de perguntar, de ir atrás, né. É, Isso é uma das coisas que a gente faz, assim, direto, né. A gente vai para um lugar, a gente vê alguma coisa legal, eh, Questiona. questiona, pergunta, vai Não tem medo de ligar. pergunta quem que é o vê quem que é o dono, já vai tirar dúvida e fala. e eu sou muito inspirado nisso, Elvis, porque eu acompanho vocês dois pelas redes sociais, né? Sim, E eu sempre vejo que a Ju posta lá, ó, o Elvis tá aqui comigo e já tá dentro do mercado querendo conhecer o mercado. Pra tirar ideias, né? Garanto sim. que a Ju vai em farmácias, quer conhecer farmácia, Aham. né? Tirar ideias. E eu peguei muito de vocês isso, porque se eu vou pra Curitiba, vou em BC, eu busco academias pra mim Sim. conhecer linha de Se equipamento, fosse treinar, testar, né? uma academia como essa, você não teria referência para criar tudo. Exatamente. Você vai atrás Então eu tirei um chegar. pouquinho de vocês dessa parte de sair, conhecer o que é o empreendimento de vocês, mercado e farmácia, e eu conheço academias É. em cidade grande. E às vezes nem tudo a gente consegue adaptar no primeiro momento, né. Isso é importante falar também, que às vezes o recurso falta, né. A vontade, o sonho da gente é gigante, né, é grande, né. Aí a gente chega, a realidade nossa é um pouco diferente. Você chega, você olha pra tua empresa, puxa vida, faltou orçamento, precisa de dinheiro, né. Então, assim, vai fazendo aos poucos, vai adaptando, e você tem aquilo na tua cabeça e você consegue expandir tua mente, né, teu pensamento. Ó, no futuro você começa a desenhar o projeto da tua empresa. No futuro eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vou desenhar dessa forma. Então, assim, não é porque você às vezes não tem recurso, não tem condições naquele momento de investir, é que você não vai procurar aprender. Eu acho que a gente sempre tem que estar procurando aprender, evoluir, por mais que não tenha condições, né. Mas a partir do momento que você tiver condições, você vai estar preparado, né, e vai fazer aquilo que você mentalizou, né. Exatamente. Então, quando eu estava ali na segunda sala comercial, antes de mudar para onde eu tô hoje instalado lá, a gente tinha lá uma infinidade de equipamentos que já estava toda lotada a sala, né? E eram equipamentos nacionais. Uhum. E aí, quando eu fui nessa academia em BC, que eu tirei como referência também de 2 pisos, foi lá que eu conheci os equipamentos que eu tenho hoje, Uhum. que são os equipamentos de linha importada, né? Que é da Aí Impulse, da começou a Fitness, entender. né? E eu entrei dentro daquela academia e eu falei: "Caraca, cara, que academia top, né?" E coloquei na minha cabeça, eu quero ter uma academia nesse nível, né? Não desmerecendo o que eu conquistei, Sim, mas e nem desmerecendo a indústria nacional, né. nem Mas assim, desmerecendo. a gente vê como é que é o movimento lá, quando você vai fazer, como é que chama? Biomecânica, Biomecânica. É. É diferente, né, a gente que tá fazendo exercício lá, você percebe, não desmerecendo a indústria nacional e muito menos aquilo que eu conquistei, mas mas precisa evoluir muito ainda, né, pra chegar ao mesmo nível. isso, precisando elevar o nível da minha academia Sim. para oferecer uma melhor experiência em treinamento, Mas porque eu que me referi, né, que a indústria nacional ainda precisa evoluir um pouco pra chegar no mesmo nível, né. exatamente, Algumas porque marcas eu acho que estão ali, né, estão quem esbarrando ali. entende de fitness sabe que realmente você treinar em um equipamento nacional e um importado, se vê uma grande diferença, porque hoje, né, as linhas importadas elas têm já, eh, digamos assim, uma tecnologia mais avançada, né? Uhum. Tanto que as nossas máquinas ali hoje elas contêm até painel digital para contabilizar tempo, repetição. A linha da Fitness hoje está considerada uma das melhores ergonomias fabricadas no mundo, Uhum. né? Então a gente encontra essas máquinas praticamente no Brasil só em redes, né, de academia. Diminui o risco de lesão, óbvio. Exatamente. Uhum. Falando assim em qualidade, né? E Pra para você também acho que manutenção, né. diminui manutenção, a vida útil da máquina é maior e previne lesão, porque aquilo lá tem um estudo em cima que é coisa de louco, né. Eu quando eu conheci essas máquinas lá na X-Track, eu tirei uma foto, eu estava treinando lá e falando: "Cara, eu tinha, na época, acho que uns 13, 14 anos já de experiência em musculação", e falando assim pra mim mesmo, né,
Eu nunca treinei em máquinas tão confortável, né? O movimento sem sentir dor em articulação, sentindo mais o músculo, né? Uhum. E aí eu tirei uma foto da máquina, da marca ali, eu falei, cara, eu vou procurar no Instagram, eu nunca ouvi falar da marca, né? E vou procurar. E daí vim das férias, né? Procurei a empresa, Cabeça. procurei a Meu. empresa lá nas redes sociais, encontrei, entrei em contato. Aí eles passaram lá pro vendedor entrar em contato comigo, pedir um orçamento. Cara, eu quase caí de costas. Você ligou pro cara e falou assim, viu, eu sou viciado em comprar equipamento, eu preciso de um orçamento. Eu quase caí de costas. Pediu o valor em reais, não? Não em dólar. Quase caí de costas. Era mais ou menos assim, 3 vezes a mais o valor do que eu pagava, né? Uhum. Não vou citar o valor, mas era Gente. 3 vezes acima, né, do que eu já pagava. Mas isso não foi suficiente pra te pagar. Mas tenho comigo que tudo que tá, né, no nosso pensamento, no nosso coração, eu acho que já é nosso, né? Se Basta tem o poder você. de pensar, você tem o poder de executar. Exatamente, E o que é um homem sem um boleto pra pagar, né? A exatamente. gente é movido, a gente sai da cama pra poder fazer. E aí eu coloquei na minha cabeça ali, que era em janeiro, né? Eu falei com meu irmão, o Enilson, cara, eu vi umas máquinas lá, treinei lá naquela academia onde eu fui lá em BC. Você não tem noção o que que é aquelas máquinas. O Nilson já ficou louco. Passei o orçamento pro Enilson, o Enilson falou, você tá ficando louco. Falei, cara, mas pensa na experiência que a gente vai oferecer pros nossos alunos, cara. Quantos alunos a mais a gente pode ganhar, né? Sim. Tendo essas máquinas aqui e tudo mais. E aí, coloquei na minha Foi cabeça. fácil convencer, não? Até que foi. Porque o Enilson sempre foi um sócio, Ele assim. viu que você também estava entregando, né? Tudo que até então vocês tinham feito estava tudo Exatamente. certo. Então... Ele Mas vai dar até certo. confiou porque desde do início, né? Uhum. Ele viu que a competência nossa lá, a minha e da Tamires, sempre trouxe muitos resultados, tanto que a gente começou ali com 6 máquinas, né? Hoje a gente tem 54 máquinas Uhum. Ali, e Renovadas ainda. renovadas. Ele tem o nome de cada máquina. a preferida, a melhor de todas. E aí eu coloquei ali no meu pensamento que de janeiro até dezembro eu queria comprar 4 daquelas lá. Uhum. E coloquei como meta, né? Vou tentar ao máximo economizar o dinheiro da empresa. Ó, uma coisa, o pessoal que tem aqueles quadros dos sonhos em casa, né? Eu não tenho quadro dos sonhos em casa, mas sabe que você tem? O Gilson tem lá um quadro dos sonhos escrito lá, desenhados, equipamento da escola. Certeza. E aí coloquei lá como meta comprar 4 equipamentos até dezembro. E a gente conseguiu comprar 12. Eu lembro que foi eu lembro que você me contou, olha, entrou uma promoção de Black Friday. Exatamente. Eu pensei comprar 4, eu vou comprar mais. Porque eu tinha comprado no início, até metade do ano, eu tinha comprado as 4 que eu queria. Uhum. E daí, tendo contato ali com os vendedores da empresa ali, em novembro eles fizeram uma Black Friday e, tipo assim, não é preço de banana. Sim. Eles baixaram ali um valor bem significativo e na época a gente tinha, né, um dinheiro guardado da empresa, capital de giro, e eu falei pro Nilson, ó, é uma ótima oportunidade porque a gente comprando, a gente lá na frente vai ganhar muito dinheiro, né? Sim. E o Enilson falou, cara, mas será que a gente compra? Eu falei, vamos arriscar. Agora que eu tô vendo um pouquinho de dinheiro. Vamos arriscar. E a gente comprou, né? Então, somando as 4 de início que a gente comprou, mais as outras que a gente comprou nessa oportunidade ali, Uhum. não é uma promoção, mas é um valor de desconto, né, para os clientes. E a gente conseguiu comprar 12, né, nessa oportunidade. E aí, quando a gente mudou nesse novo espaço, Você já tinha inaugurou, top. eu já tava ali com as máquinas novas, montadinha e tudo mais. E aí a gente foi vendo mais oportunidade, comprando outras linhas que eles já tinham diferentes Ele não ali, parou até hoje. que é a linha da Impulse, né? Que já é uma linha também muito top de qualidade. E a gente foi renovando todas as máquinas, né? Uma observação, né, importante, né, pro pessoal também entender, né? Todas essas mudanças que o Genilson fez, né, ele teve que ser na zona de conforto dele, né? O Exatamente. empreendedor muitas vezes assim, ele reclama que não tá legal, que não tá bem, que não tá, o negócio não tá fluindo, né? Mas assim, uma mudança de um ponto pro outro, equipamento pesado, ferro, é pintura, reforma, é mudar o equipamento, por mais que esteja na mesma cidade, dá uma bateção gigantesca, transtorno. né? Transtorno. Transtorno. E aí, Montar essas máquinas, fica horas pra montar uma máquina dessa quando vem. aí se o cara é acomodado, se o cara não quer, vamos dizer assim, crescer, infelizmente, ele fica ali no cantinho dele lá e daí depois fica reclamando, né? Então, assim, entender que crescer dói, né? Crescer é difícil. É muito O difícil. empreendedor precisa ter esforço extra para fazer isso acontecer, porque senão não é fácil não, né? Já que a gente entrou no assunto, né? Eu vou contar de forma rápida como que foi a mudança, né? Uhum. Eu fechei 10 dias para as férias
a academia no segundo ponto, antes de mudar para esse Segundo pro novo. terceiro ponto, é. Isso, pro terceiro ponto ali. Eu dei férias pra Tamires, ela foi pra casa da mãe dela em União da Vitória. E eu pintei, né? Sozinho, sozinho, toda aquela sala, os 2 pisos. Meu Deus. Eu falei, cara, É eu bem vou, grande, é bem grande. eu vou economizar esse dinheiro porque lá na frente eu vou precisar dele. Lá na frente eu vou comprar mais que Vou comprar mais equipamento. E aí, eu usei esses 10 dias, cara, pra pintar o piso de baixo lá, as paredes internas, a parte de cima, inclusive os caras que estavam concluindo o drywall, massa corrida, eles estavam um pouco lento e eu tava com muita ansiedade. Eu falei, cara, eu vou ajudar esses caras aí. Peguei, ajudei a passar massa corrida nas paredes, lixar as paredes, trabalhei junto com eles, sem ganhar nenhum real, mas para acelerar o processo, né, para minha inauguração. E aí, pintei tudo lá, economizei um dinheiro, e nesse meio tempo ainda eu tinha que fazer a mudança dos equipamentos. Lá vai o Genilson atrás do Elvis de novo. Elvis, será que você poderia, né, me alugar, sei lá, Ah. o caminhão lá que vocês têm no mercado? Ele foi surpreendido e o Elvis disse, claro. Não, e daí o Elvis falou assim, ó, claro, trocamos por treino. Tá falando, gente, ele era pra ser um cara que subiu no palco. Ah, não, Já. não é bem assim. É porque assim, esse negócio de fazer rolo não funciona. É bom, só funciona se você for lá e pagar. Tem isso, porque eu tô pagando, mas tô faltando Se 500. você não pagar, não resolve, não cresce. Então vai lá pra academia, paga adiantado já uns 6 meses que ele dá resultado. E aí o Elvis me emprestou lá o caminhão, né, que tem uma plataforma ali que facilitou a nossa vida para fazer toda a mudança. Daí eu contratei uns alunos ali da academia, recrutei, né, e o Elvis Também pegou, trocaram por treino. me trocaram por treino. Tiazada lá falaram, vamos trocar por treino, tamo junto, né. E aí o Elvis disponibilizou mais alguns colaboradores para o motorista e mais uns lá para ajudar na mudança, né, para agilizar. E aí começou, né. Em 3 dias, Elvis, a gente fez toda a mudança. Lembrando que a gente teve que desmontar, cara, todos os Para subir as equipamentos, escadas lá. né, inclusive nosso o cameraman aqui que deu uma força enorme pra nós, né, um equipamento do grande lá, cara, se não fosse ele, nós estava lascado, o Cross Smith. Porque ele é grande pra mim, né? Nossa, extremamente pesado. E daí o Anderson aí Treino, né? trocou por treino também, já trocou aí. Né, o Anderson deu uma força pra gente também lá. E em 3 dias a gente conseguiu desmontar todos os equipamentos, que eram 39. E a gente puxou tudo lá na nova academia, subi pro segundo andar, Nossa a senhora. maior parte deles, subi pro segundo andar. No começo foi quase tudo lá em cima, né? Tudo lá em cima, praticamente. Ali embaixo ficou só a recepção, as esteiras, a bicicleta e mais uns 4 ali embaixo, porque a metade da sala da parte de baixo foi usada para Tamires aumentar também o espaço dela para fazer o Crossfit. cross-train dela, né. E uma outra observação, né, Gilson, que é importante falar para quem quer empreender, para quem vai empreender, né, é reinvestimento, né. As pessoas acham, assim, que o empreendedor ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a botar o dinheiro no bolso, né. Isso aqui é o maior mito, que você acha que um empreendedor que ele tá investindo na empresa dele lá, e é o primeiro dinheirinho que ele pega, você acha que ele vai botar no bolso, vai comprar um carro, vai viajar, vai isso, aquilo, não. O dinheiro precisa ser reinvestido. Se você quer que a tua empresa tenha sucesso, reinvista. O Genilson é exemplo disso, né. Investiu na primeira academia, depois foi equipamento, para a próxima e próxima. Nunca, até hoje você não parou de reinvestir no negócio, né? Não parei. Todo o faturamento praticamente que entra da empresa, eu vou abrir publicamente para vocês. O Enilson, ele não pega nada da parte dele, porque ele tem o trabalho dele lá, ele não depende dessa renda. Então ele deixa esse dinheiro da parte da sociedade dele tudo para investir na empresa. Eu tiro da empresa uma pequena parte para me comprar meus perfumes. Outro, ele é viciado em perfume. Viciado em perfume. Tem um podcast só de perfumes. Trazer ele e o Elias Juzubo lá do mercado. Lá. Eu pego uma pequena parte para mim pagar o aluguel da minha casa, manter meu carro, manter, né, a nossa vida particular ali, mas é uma pequena parte. Grande parte é tudo investido, Investido. tudo investido. Lembra, Genilson, que há um ano atrás, nós estávamos falando sobre viagem, um dia na academia, daí a gente falou que ia viajar para um determinado destino, e você falou que, gostaria muito de conhecer determinado destino. Aí eu acabo falando, vamos convidar o Genilson para ir com a gente, né? E o Genilson falou assim, olha, eu gostaria muito de ir, mas eu preciso investir mais um valor na academia e eu vou abrir mão da viagem porque eu preciso reinvestir. Até se eu fosse na época ali, né, colocar na balança, eu teria condições de pegar o dinheiro, viajar com vocês, mas é sempre, primeiramente, né,
a razão do que a emoção. Sim. E aí eu pensei, será que, né, se eu Podia pegar esse dinheiro daqui mais e gastar lá e não vai fazer falta para frente? Prioridades, né? Coloquei como prioridade a empresa, porque a gente estava num momento, né, muito bom, mas que eu ainda queria mudar muita coisa ali, comprar mais equipamentos, melhorar ainda mais as linhas de equipamento. Uma das grandes coisas que eu falo assim da indústria, né, nacional, às vezes tem muita qualidade, mas não tem diversidade, né, de sim, sim. equipamentos. E como a gente busca, né, não só ter máquinas duplicadas, né, 2 leg press, 2 cadeiras extensões, a gente busca inovação e tecnologia, então a gente busca equipamentos diferentes, Nem que tem hoje equipamento se ali que você eu nunca tinha visto na vida, faz exatamente, eu isso só via, né, em 16 anos de prática eu falo pra você, eu nunca tinha treinado em equipamentos assim, só olhava sim. nos vídeos da internet, né, acompanhando aí pra gente poder ver coisas diferentes. E aí, a indústria, né, hoje dos importados, ela traz essa grande variabilidade de equipamentos pra gente ter uma diversidade também. E isso vai melhorar na performance do aluno também. Exatamente. Certeza. Hoje a gente também, né, percebe que os grandes campeões aí do Olímpia, os cara têm uma infinidade de equipamentos diferentes. Eu acompanho vários professores, né, aqui do nosso país que vão também em outros países, conhecer as academias para falar sobre biomecânica. Os Hum. cara falam sobre biomecânica, que seria lá, a forma correta de movimento, né, como que trabalha certinho. Então eles também vão para fora trazer conteúdo, né. O professor André Albuquerque hoje está em outro país, testando máquinas que hoje tem dos articulados tem 3 pinos para você colocar peso, tem o superior, o médio e o inferior. Se você colocar o peso no primeiro pino lá de cima, vai ficar extremamente pesado. Se você colocar no médio, já vai ficar mediano. Para quem quer treinar leve, coloca lá embaixo. Então tem equipamentos hoje que oferecem, né, um vetor de força diferente, Se tudo né. evolui, por que não, né? Tem uma academia, não sei se você já pesquisou sobre ou não, eu também não vou lembrar exatamente aonde. Não sei se é Dubai ou Doha, no Catar, que é de um sheik lá, que o cara investiu, diz que é a academia que tem mais valor investido no mundo. Então é essa academia que você vai ter que conhecer daqui uns anos lá. Na qual Tem que coloca o pesquisar. peso e não existe a anilha? Não é essa? Eu não lembro, mas o Cariani lá, os caras que são do fitness falam bastante dessa academia Eu lá. já cheguei a ver. Eu não lembro exatamente do qual país que é lá, mas é do mundo árabe lá, porque é um dos sheik que investiu. E ele tem lá um time, né, que compete lá, então ele foi o cara que botou o dinheiro lá nessa academia e disse que o negócio é absurdo lá, né. Então ele disse que é como é que é? O ó do Borogodó das academias. E até para você que está assistindo, que tem muita gente que nos acompanha que provavelmente não é de Rio Azul, né? A Academia do Genilson, siga aí, @Life Fitness, né? Isso, Life Fitness 2019. O Instagram da Academia Life academia Fitness e a 2019. academia que a gente está se referindo hoje, que com certeza, eu tenho absoluta certeza e falo, é a melhor da região. Não tem comparação no valor investido nos equipamentos, na qualidade que entrega a academia. Então é a Life Fitness aqui em Rio Azul. E aproveitando esse gancho do lado empreendedor do Genilson, tenho mais Tinha que perguntar uma coisa só, se o pessoal que é de fora, só desculpa cortar você, mas assim, o pessoal que é de fora, que tá passando na cidade, que a gente quiser tá fazer tendo muito previews. vendedor lá, dá pra fazer tipo um day use também lá ou não? Dá. A gente tem, né, os valores de diária ali para fazer aula, né. Pode chegar lá que vai ser Tá liberado. bem recebido. Posso direcionar a Pode pergunta? fazer agora. Genilson, diante de toda essa evolução, esse sucesso, o que você achou que foi né, a maior dificuldade como empreendedor, né? O que você acha que mais, toda essa experiência desses anos, assim, que você encontra como dificuldade? Eu acredito que a maior dificuldade que eu encontrei foi eu mesmo amadurecer como empreendedor. Tirar o Genilson, né, amigo de todos os alunos, o Genilson, né, fora da academia e amadurecer a mente empreendedora. Até teve um tempo que eu tive que procurar, né, uma psicóloga para fazer uma terapia voltado ao Genilson pessoal e o Genilson profissional, Sim. né, para saber lidar com essas situações, porque no começo todo o empreendedorismo não é fácil. Então, saber trabalhar essa questão na nossa mente, que eu trabalhava lá de 6 da manhã até as 21h e sobrar R$ 300 por mês, eu acho que teria muitos empresários que teriam desistido. Ah, a grande maioria, né. Sim. Teria desistido porque teria pensado assim:
Cara, eu esperei muito mais pelo meu esforço e não tá rendendo. Uhum. Mas foi aí o ponto mais crucial de eu saber amadurecer, entendendo que o meu dinheiro que estava sobrando era uma pequena quantia. Porém, o meu maior dinheiro estava investido Sim, é o no, equity da empresa, né? no que ia ser meu, né? É meu. É o que, Então, é o que o teu irmão tem, né? O Enilson já entendeu que ele tem o equity da empresa lá. exatamente. O Enilson hoje vive com o dinheiro, né? É onde ele trabalha lá num supermercado há 23 anos. Então ele vive com aquele dinheiro, né? Compra carro, mantém a casa, faz a vida particular dele. E o dinheiro da empresa, que é a sociedade, ele deixa todo na empresa porque ele sabe que está aumentando o patrimônio dele. Sim. Então eu acho que esse pensamento foi muito difícil eu conseguir, né? Superar e vencer esses desafios, porque lá no início a gente começou com 77 mil reais investido, hoje a somatória que a gente tem tá 1.200.000. Então foi um grande salto, mas que eu precisei passar por muitas dificuldades em separar o Genilson pessoal do Genilson profissional e saber amadurecer como empresário. Tá, mas uma dica também, que eu acho que é importante, né? A terapia não vai ser só uma vez, a terapia acho que vai ter que continuar pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu apre- Mas foi uma ajuda essencial, né? Porque buscando esse auxílio, a gente sabe separar muito, né? Porque muitas pessoas às vezes não dão certo justamente porque é aquilo que você comentou lá no início, né? As pessoas às vezes usam o dinheiro da empresa para viajar particular, para colocar gasolina no carro particular. Então, Formar casa. desde o carro que é da empresa, você tem que fazer a E contabilidade. ainda mais se o cara tem sociedade, é pior ainda, né? Exatamente. Então você tem que fazer a contabilidade de quanto o carro gastou de gasolina da empresa, não usar o carro da empresa para sair Se a viajar. empresa tá lucrativa ou não, porque às vezes você vai Exatamente. camuflando resultados, né? Muito bem. Eu acho que agora a gente tem que ir para aqueles assuntos mais polêmicos que todo mundo quer saber, né? No sentido Aí assim, tem uma pergunta polêmica pra fazer. quer fazer o Bem teu polêmica. primeiro? Eu faço. A minha volta é assim, o que faz para emagrecer? Tipo, quer começar por essa? Quer começar por essa? Então começa. Ó, qual é o segredo do emagrecimento? Por que tanta gente luta? Por que é tão difícil? Por que isso existe? Por que não é fácil? E também a outra pergunta que assemelha é que assim, as pessoas têm dificuldade de ganhar massa magra, porque são as pessoas muito magras que também querem ganhar e também sentem dificuldade. Então, eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas busca exercício físico e coloca na cabeça a primeira coisa: eu quero perder peso. Ou ganhar massa, né? Porque acho que tem muita gente que tem facilidade pra engordar e tem muita gente que tem dificuldade pra emagrecer, né? Exato. Então vamos começar pelo início, né? Para quem está assistindo aqui, está acompanhando, a gente tem estudos recentes que mostram, né, que teve uma revisão bibliográfica, né? Os caras lá pegaram todos os estudos que tinham em todas as plataformas de artigo e buscaram investigar qual que era a principal causa que levam as pessoas a ter obesidade, né? Que hoje a obesidade, a gente sabe que ela é uma doença, né? Doença. Já é uma epidemia mundial que afeta todas as camadas da sociedade, independente de raça, sexo, idade, enfim. E aí eles fizeram essa revisão bibliográfica, né? E identificaram que 87% das pessoas ganham peso por maus hábitos alimentares e sedentarismo. Muitas pessoas colocam a culpa na genética. A genética ela tem uma influência de mais ou menos 5%. Nossa. Cara, que 5%. vergonha. Deixa eu responder. Muitas pessoas falam às vezes, meu pai é obeso, minha mãe é obesa, Por isso que eu sou obeso. por isso que eu sou obeso, porque minha genética. Na verdade, o pai e a mãe tem maus hábitos. Então, tem que Talvez você olhar. aprendeu os maus hábitos com o pai e com a mãe, né? Exatamente. Então tem que olhar todo o histórico do pai, da mãe, se eles foram pessoas ativas, se foram pessoas sedentárias, se eles tiveram bons hábitos alimentares ou não tiveram. Daí para você associar se realmente é genético ou não. Sim. E mesmo ainda, né, dessa forma, buscar fazer exames para ver se você tem alguma alteração no teu metabolismo, aí sim comprovar que é genético. Tem gente que gosta de falar que é o problema da tireoide, né? Tireoide, né? Então tem aquela questão, né, que hoje a gente sabe que Ai. 87%, Então, sobre isso. 87%, né, dos estudos aí mostram que é sedentarismo e maus hábitos alimentares. Por que é tão difícil emagrecer? Porque o emagrecimento ele começa pela mudança do comportamento. Ai, que dói, né? A pessoa ela tem que mudar o comportamento. Você tá ouvindo? Claro. É óbvio.
E como que eu mudo o comportamento? Se eu não tenho o hábito de fazer exercício, eu tenho que começar a fazer exercício. Se eu não tenho uma boa Mudança de hábito. alimentação, eu tenho que Ai, mudar o pra hábito mim, alimentar. péssima. Não precisa necessariamente no início, é o que todo mundo quer. 880, não precisa, né? Procurar Aos um poucos. nutricionista e muitos nutricionistas, às vezes, para ofertar resultado, porque quer, né, segurar o cliente e tudo mais, passa uma dieta restritiva para perder peso rápido. Isso não é saudável, não é legal e não é sustentável. Então, primeira coisa, começa com uma reeducação alimentar. Se você tem o hábito de comer lá 2 fatias de pães de manhã, tira uma e come uma, né? Tem hábito de comer lá 3 colheres de arroz? Começa comendo menos. Tô olhando pro Choco lá, eu falei, meu Deus, mas e quem come 6 fatias de pão? Então, a gente tem que começar o emagrecimento Sorte pela que mudança. um pouco, tá pegando muito no nosso pé. Começa pela Amanhã eu vou correr cedo. mudando o comportamento, a gente consegue Esse mudar. cedo, Mudando o comportamento, a gente começa a ver resultados. Sim. E quando você começa a mudar o comportamento, você já começa a ver resultados. E aí o resultado ele começa a te gerar uma motivação. E a motivação, né, você se olhando mais magro, você já começa a criar mais hábitos e rotinas saudáveis. Então por isso que tem que tirar a foto na academia, né? E Marcar postar. peso. Mas você está. Não, há um tempo atrás, aí, Alves, um ano atrás, você teve uma mudança no seu peso e isso foi te E motivando. nos hábitos, Os hábitos, né? Exatamente. Porque Quantos quilos? 16? 16 quilos. grande parte das pessoas elas esperam estar motivadas para ir, né, à academia ou começar alguma prática, né, de atividade. A motivação ela vem depois, ela não vem antes do resultado. Primeiramente você tem que mudar o hábito, mudar o comportamento Aí vai virando loop. e aí vai virando, né, uma rotina que você vai vendo a mudança, vai percebendo alguns traços de mudança e isso vai gerando a motivação. E a motivação ela vai te levando para um caminho, né, saudável, aonde você quer cada vez mais ter o resultado. Então a gente pode assimilar que o segredo do emagrecimento, os resultados, na verdade, parte de você aceitar a mudança, de você se comprometer com Você a mudança. reconhecer, né, aonde estão os teus erros, né, olhar Isso a gente tá falando de estética, né? Exatamente. Necessariamente a gente tá falando da questão de saúde. saúde, porque a saúde, né, ela depende de bons hábitos, né? A Exatamente. gente sabe hoje que todas as patologias que são conhecidas como pressão alta, né, hipertensão, Estão associadas. diabetes, né, dislipidemia, síndrome metabólica, estão relacionadas ao sedentarismo e maus hábitos alimentares. Que quando pessoas que são avaliadas numa questão talvez de obesidade, que são indicadas de fazer uma cirurgia, existe todo o acompanhamento antes, com psicólogo, com equipe multidisciplinar, porque, né, eu sei isso por causa dos parceiros que a gente tem. Enquanto a mudança na cabeça da pessoa não existir, não é a cirurgia que vai ser a solução. Exatamente. Porque você continua pensando da mesma forma. Então você tem que mudar a sua maneira de pensar para que depois você leve isso como um estilo de vida, né? Exato. E eu já tive a oportunidade de ir no endócrino, né? E um tempo atrás, que estava um pouquinho mais em cima do peso, e escutar do médico falar que obesidade é doença, né? Dói isso, né? Falar Falar assim, Ainda a sociedade não a gente acha, Não. ou, na verdade a sociedade, em certo ponto, eles tentam, de certa forma, glamorizar a obesidade, mas é errado isso, né? Eu acho que, infelizmente, assim, eu posso falar com propriedade, porque tô um pouco acima do peso, já fui bem mais gordo, então, assim, eu acho que a obesidade é uma doença, a gente tem que tratar isso como uma doença e buscar, na verdade, a cura para isso, e a cura começa aqui, né? Exatamente. A Organização Mundial da Saúde já classifica, né, a obesidade como uma doença crônica não transmissível e que afeta, né, como eu falei anteriormente, todas as camadas da sociedade, desde o público que tem uma questão financeira menos favorecida até a mais alta classe, porque aquelas pessoas que têm menos poder aquisitivo, elas têm o acesso aos alimentos mais baratos. Bolacha de supermercado que são extremamente calórica e não tem nada de nutriente, né? E muitas vezes aquele doce, né, doce de passar no pão, que é só açúcar. Ah, se eu comer uma doce de amendoim hoje já tava bom, cara. A mais alta classe é favorecida por quê? Porque tem mais poder aquisitivo, daí tem, né, acesso a lanche. Telinha, não é?
delivery, né, de lanche todo dia na casa, pizza, né, hambúrguer, churrasco, É bom facilitar. cerveja. Para as duas vertentes, se a mentalidade não mudar, chega. Às vezes até a classe menos favorecida, ela é, como que eu posso falar? Desencadeia a obesidade nesse público por não ter condições de escolha de alimentos mais saudáveis, porque muitas vezes eles têm a condição de comprar aquilo que está acessível à questão financeira, né? Sim. Mas a classe, né, que já tem média para alta, já tem esse poder aquisitivo de escolha também, tem como, né, escolher, então tem como mudar o hábito, o comportamento e o pensamento, né? Sim. E Mas não é isso- comer pouco, né, Janus? É comer limpo, né? Comer limpo. Comer comida de verdade, né? É. O Dr. Baracate que fala, né, que a gente tem que saber fazer escolhas. Hoje é muito desembrulhar menos e descascar mais, ele fala, né? Então a gente tem que pegar e perder o hábito de estar abrindo muito pacote, que é tudo industrializado, senão vai quebrar o mercado Elvis, né? Não, mas é a a realidade, gente vende bastante coisa pra descascar também lá. mas ter o hábito de descascar mais, né? Então, E Banana pronto, se sorvete você não de gosta de caixinha. descascar igual eu, que eu sou craque em descascar. Inclusive, pra Juliana tem que estar descascando as coisas pra ela. Eu dou a manga para ele descascar. Ah, o piá, e não perco nada da manga. Mas no mercado Martins, a gente tem praticidade. São vendidas eu amo, para pegar um lanchinho rápido de tarde, vem a salada, tem Manga, uma- abacaxi o iogurte, a granola, já vem em pronto. mini porções. Que descasca abacaxi hoje em dia? Eu? Não, Todo dia eu descasco um abacaxi. esse é abacaxi. A fruta é muito difícil de descascar. Mesmo hoje no Pode feriado eu ser. tava descascando abacaxi. Exato, não, é verdade. Então, aproveitando esse gancho da questão do emagrecimento, também a questão da queima calórica associada a exercícios aeróbicos, né? Nós, hoje, já deu um ano, Elvis, que viramos fã de corrida aí. Eu estou correndo, não faz bem um ano, né? Eu já Fã faz um ano. Fã. tava super dedicada até que eu caí um tombo, me lesionei, estou impedida de correr por mais alguns dias, mas eu vejo o movimento das corridas como aumentou, né? Sim. Aqui em O número Iguaçu de a gente tem adeptos. adeptos da corrida, porque a gente tá falando bastante de academia, mas a gente vamos englobar o exercício físico como um todo. Você Exato. escolhe o exercício físico que mais você se adapta, que mais você goste. O importante também é estar em atividade, né? Independente se é dentro de uma academia ou não. Então eu acho que por isso as corridas começaram a disseminar tanto. Porque é um momento, eu pelo menos vi assim como um momento de eu sair, descansar a cabeça, correr na rua, né? Porque correr na esteira eu me nego, né? Mas voltando a isso, porque a questão do exercício aeróbico, porque ele queima mais caloria, né, Genilson? O exercício aeróbico ele vai ele potencializa. potencializa. Então, assim, se eu for comparar a corrida, uma hora de corrida para uma hora de. Eu sei que é dura essa comparação, mas uma hora de corrida para uma hora de musculação. O que vai queimar mais caloria? A corrida, justamente pela intensidade, né? Quanto maior for a intensidade, maior o dispêndio de energia. Sim. Mas falando, né, a grosso modo, assim, falando em emagrecimento, né, daí seria melhor uma caminhada. Caminhada. Porque tem estudos aí que mostram que a queima de gordura ela acontece entre 40 a no máximo 56% do VO2. Porque a gordura, os VO2 é o volume máximo de oxigênio que individualmente, né, cada pessoa consegue absorver por minuto. Então tem pessoas que conseguem absorver 50 mililitros, né, de oxigênio por minuto, que tem um bom condicionamento. Tem pessoas que absorvem 30 mililitros por minuto. Então, quanto maior for o condicionamento físico da pessoa, né, isso significa que ela está conseguindo absorver mais oxigênio. E por que é importante o oxigênio? Porque o oxigênio é essencial para fazer todo o processo bioquímico de transformação, né, da molécula em energia, né? Então, se eu tenho menos oxigênio circulante, eu tenho menos capacidade de produção de energia. E se eu tenho mais oxigênio circulante, eu tenho maior capacidade de formação de energia. Então, para quem quer aumentar o desempenho físico, tem que ter um VO2 mais alto. Mas olha, eu não vejo Não é fácil aumentar o todo VO2, né? recuperar para voltar a correr, porque eu vou tentar conciliar a academia com a corrida e tudo mais. E falando nesse assunto, o que a gente tem aí? Falando nesse assunto, falando em corrida, né, Juliana? A gente tem dia 1º de dezembro a Corrida do Martins, lá em Rebouças. Fica o convite para você que quer começar a praticar uma atividade física. Corrida com premiação, inclusive, né? Já é a nossa segunda edição. Segunda Já edição. aconteceu no ano passado, foi um sucesso. Agora, novamente, a nossa medalha foi desenvolvida
Nossa, a medalha tá sensacional. Esse ano a medalha, vocês não esperam pela medalha. A medalha ficou top demais. Ainda dá tempo, tem o QR Code na tela, produção. Tem o QR Code aí pra você acessar esse QR Code, fazer sua inscrição. É o primeiro lugar geral é R$1.000. R$1.000, masculino e feminino. Tem as premiações por categoria, né? E linkando a esse gancho, porque eu sei que o Genilson também gosta de correr, porque eu sei que o Genilson corre, né? Voltou esses dias, me contou que começou a fazer cardio na esteira, né? Comecei, voltei a fazer o cardio, que há um bom tempo já eu não fazia corrida, né? Uhum. Fazia mais bicicleta, um pouquinho de caminhada, né? E agora comecei novamente a fazer as corridas para aumentar a condição física, né? Então, só para fechar esse assunto, eu gostaria de fazer um convite aqui para o Genilson. Eu vou deixar o convite da corrida para ele, juntamente com uma lembrancinha já do podcast. Aqui, Genilson, está o nosso convite, então, para você participar da nossa corrida, dá tempo de se Obrigado. inscrever ainda. E aqui a gente preparou com carinho a nossa lembrança dos convidados do podcast, que é a nossa xícara. Mostra pra câmera, nossa. Olha lá a câmera. E coloquei, G, aqui, Carbogel. Carbo. É um spoiler porque vai conter isso nos kits dos corridas. E esse Carbogel, Joana, você encontra onde? Se o atleta quiser comprar um Carbogel hoje? Na Cefarma, né? Claro. E é o spoiler do que vai conter no kit dos É um corredores. Carbogel da Lavitan ainda, hein? E junto, Genilson, eu coloquei também, porque eu sei que você treina, que é muito usado, uma creatina. Creatina. Então eu fiz um kit Ótimo. especial para você, né? Kit atleta. Kit atleta. E segue a nosso convite aí da nossa corrida, então. Então, lembrando, pessoal, as inscrições ainda estão abertas no dia que esse podcast está passando. Na verdade, tá a um fio de encerrar, né? É, mas dá tempo de você se inscrever e participar aí, pessoal. Exatamente. E a próxima pergunta que eu tenho, uma pergunta muito polêmica, acho que todo mundo quer saber. O Anderson tá lá atrás, o Fábio na nossa produção aí. E o Genilson? Usa bomba ou não usa, Genilson? Olha aí, agora vem a resposta. Como que faz pra crescer? Conta o segredo pra nós. Como que faz pra É só crescer? na base do suco? E o suco, o suco, né? Ou só tinha como é que é? O Genilson é amante do suco ou não é amante do suco? Brincadeiras à parte. Não, sou natural. Natural da onde? Rebouço? Genilson, pessoal, isso é uma brincadeira porque quem conhece o Genilson sabe que ele teve uma evolução significativa assim, em termos de shape. Mas ele é a prova viva, ele tá aqui para dizer que é muita disciplina, dieta e treino. Não tem nada de Exatamente. suquinho, então, gente. Não. Eu sou natural. Não é natural de Rebouças, mas natural mesmo. Nunca usei nenhum esteroide, né? Estudei muito. Eu acho que foi isso que, né, me levou pelo caminho certo de não usar. Porque as pessoas que usam, para falar a verdade, elas usam porque não têm o conhecimento. E porque é um caminho mais fácil. É um caminho fácil, mas se eles tivessem o conhecimento que eu tenho hoje sobre, né, anabolizantes, né, os esteroides, eu acredito que ninguém usaria. Vamos falar assim, os profissionais do bodybuilder mesmo, eles usam porque precisam competir, né? Hoje não tem, na verdade, existe a competição natural lá, né? Mas a competição realmente hoje, lá, o Mr. Olympia, por exemplo, né? Não tem nenhum cara que vai a nível Mr. Olympia sem Não. jogar, né? Esse público, Elvis, eles já usam porque a saúde, assim, já não é a prioridade deles. a Os caras estética, né? visam estética e competição. Então, Mas eu acho que o esporte também, de modo geral, né? Tudo que você for querer levar qualquer esporte em alta performance, o teu corpo, na verdade, vai pagar o preço, né? não é saudável, né? Até a corrida, por exemplo, né? Um atleta de Corrida de na alto verdade, rendimento, os caras da maratona lá em alto rendimento, Então, na verdade, ele tá levando o corpo ao extremo, né? é um desgaste fisiológico, né? As Pode... competições de bodybuilding não tem a questão antidoping ou são questões diferentes? Existe um... Senão não existia competição. Você quer estragar a competição, né? Na verdade, assim, existe, Joana, talvez o Gilson confirme melhor aqui, mas existe um nível de competição que é lá dos naturais. Porém, não tem Aí já tanto patrocínio. separaram, até porque não tem Sim, como comparar. sim, Entendi. exatamente. E lá nessa competição tem a parte do antidoping. Porém, os atletas mesmos, eles não ganham tanta grana quanto a competição normal lá do Mr. Olympia, as outras não é fases, né? Premiações, tem lá, né? categorias, né? Então, tem o... Exatamente. Então, todas as pessoas que já entram, né, pro bodybuilder ali, eles já entram com o intuito de ser atleta, de alto rendimento, de competição, mesmo sabendo, né, dos colaterais e futuros, né, problemas que isso, né, pode vir a trazer. Não é, digamos, uma regra que todo mundo que usa vai ter o problema, mas é uma grande probabilidade Sim. que possa ter, né?
Então, esse público ele já não pensa muito em saúde, eles pensam em competição. Agora a galera aí que, né, tá dentro das academias, que não tem essa vibe de querer ser um atleta profissional, competição, e que estão dentro desse mundo aí de esteroide, Não vale a pena. muitas vezes essas pessoas elas estão motivadas a ganhar o shape, de forma fácil, rápida, aquele caminho mais curto. Dizem que é um shape alugado, é verdade? É um shape alugado, né. Vai vir Da consequência. da mesma forma com que ganha rápido, vai perder na mesma velocidade ou até mais rápido ainda, né. Sim, sim. Mas a grande questão é, esse público usa porque não tem o conhecimento dos reais, né, problemas que isso pode trazer, como eu falei, não é uma regra que vai trazer, mas é uma probabilidade muito grande. Eu, por ter muito conhecimento, sempre gostei, né, de agregar muito conhecimento, sempre fui muito curioso, né, estudei livros sobre esteroide anabolizante, Quando li você fala muitos conhecimento, artigos, né, e confesso, né, Passou pela cabeça. confesso que artigo Ah, não. Será que eu não vou achar algum que fale bem disso? confesso que, né, tive vontade, mas sempre estudei muito É que e assim, eu já escutei em alguns podcasts, inclusive, o pessoal falando, né, que dá muita diferença na performance, na verdade, né. E é isso exatamente. que e vicia daí, né. É, eu vejo até por um público, assim, que a gente tem na nossa academia hoje, né, que um ou outro ali usa, mas Sim. É. a gente vê que realmente Eu não sabia o disso. o aumento da força é muito expressiva, né, a Sim, condição física dos cara é outra. quem somos nós para julgar, né? exatamente. Eu vejo a minha Cada um tem a performance consciência e faz o que quer, né. eu vejo a minha performance hoje com 16 anos de treino, né, eu vejo o cara ali com 2 anos de treino que é extremamente mais forte do que eu, que levanta mais peso, né. Então é um recurso ergogênico que realmente traz uma performance muito grande, né, questão de força, desempenho e também em questão de hipertrofia. Tá, e carga, você falou levanta mais peso. É uma coisa também acho que é um mito, né, peso, só levantar peso, você assim, tipo, vai ter diferença, assim, ou exige concentração também? Vamos falar assim, o cara que chega na academia e quer botar peso lá pra Aí executa aparecer, errado, né? como que é o exercício correto? Tá certo, o cara quanto mais peso colocar é melhor, vai ter mais rendimento, vai ganhar mais força, vai ganhar mais músculo? É, a galera entra muito focada em erguer peso, né, muitas vezes mais para treinar o próprio ego do que visando em ganhar o shape, né. Sim, sim. Mas o que a gente sabe hoje de estudos mais atuais, o Brad Schoenfeld, que é um dos maiores, né, publicadores de artigo na área da hipertrofia, eu posso dizer que ele é o deus da hipertrofia hoje. Todos os estudos que estão vindo agora recentemente são baseados no que o cara já publicou há séculos, né. Então ele é um cara, assim, que continua publicando muito artigo e que ele já provou, né, há muitos anos já que a carga não é o fator determinante para a Uhum. hipertrofia. É importante, mas não Hoje determinante. hoje, né, é importante, mas não é o fator determinante. Hoje tem um estudo dele que ele pegou um público lá, né, fizeram as análises de teste de força realmente para identificar a força máxima de cada, grupo que ia participar do estudo dele. Um grupo começou lá o teste, né, com 30% da força máxima, então esse grupo treinava, né, 3 vezes por semana com 30% da força máxima, enquanto que o outro grupo treinava com 90% da força máxima. Então os cara puxavam 90% da carga máxima, né, Uhum. e o outro grupo com 30% só da carga. Só que os 2 públicos, né, eram acompanhados por treinadores, era público já experiente em treinamento, porque vale ressaltar aqui que resultados de pessoas iniciantes é diferente também de pessoas avançadas, então eles selecionaram públicos já com grande experiência em treinamento, né, aonde o músculo já é mais exigente em questão de estímulo para crescimento, né, para hipertrofia. Então o grupo que treinou com 30%, os treinadores forçavam eles a levar o músculo ao fracasso, né, Uhum. como eles Fadiga. a falha máxima, né. E o outro grupo também. E ao final de 16 semanas avaliou-se a área de secção transversa, né, da fibra muscular, né, que é o tamanho da espessura do músculo, e comparou que o cara que treinava lá com 30% teve mais hipertrofia do que o cara que Caramba. treinava com 90%. E aí eles chegaram a uma conclusão que a carga não é o fator determinante, por quê? Eles concluíram que um dos pontos mais principais, assim, para você ter hipertrofia é o tempo sob tensão.
O que seria o tempo sob tensão? Por isso que você mata a gente da academia, então. É quanto de tempo você fica submetendo Uhum. o teu músculo a um estresse mecânico. Mas tendo uma tensão, não adianta você chegar lá, colocar 5 quilos de cada lado e fazer 100 repetições achando que vai crescer também. Então tem que avaliar ali o mínimo, que é 30%. Por isso Abaixo que de os 30 já tem estudos deles também que comprovam que bicep, aumenta a resistência, mas não aumenta a hipertrofia. Então a carga mínima é 30%, né? Mas esse grupo treinava até a exaustão Pra máxima chegar a e fazer com técnica. esse cálculo 30% vai fazer um teste de força. Daí o cara tem que passar por um teste de força, mas isso Uhum. daí tem que fazer com o personal para ter um acompanhamento, saber calcular realmente a carga, né? E Se saber precisar, o fazer Neilson tá disponível lá ou não? disponível. Também Saber fazer aí que ótimo. a matemática ali para se chegar realmente na carga máxima, né? E aí eles concluíram que o tempo sob tensão é, de fato, o fator mais determinante para hipertrofia. Então imagine comigo, o cara vai treinar 90% da força máxima. Quanto tempo ele fica expondo o músculo dele à tensão mecânica? Talvez ali, Porque ele tá, né? talvez vamos supor que com 90% da carga máxima o cara conseguiu fazer 5 RM. Aham, sendo que Então, com a para 5 RM, vamos dizer ali que a cada 2 segundos ele fazia 1 RM. 10 segundos de tempo sob tensão, enquanto o outro colocava lá 1 minuto de tempo sob tensão. E aí concluiu-se que a carga não é o fator determinante. Ela é importante, mas não é o fator determinante. Hoje, o tempo de recuperação é uma variável muito importante, né? O tempo sob tensão é uma das variáveis mais importantes para se obter hipertrofia. Por isso que entra Sim. muitos métodos, né? A Juliana, minha aluna de personal, sabe? É drop set, eu cluster sofro set, na mão dele e eu brinco que eu red pago pause. para sofrer. Mas eu tô tentando ir, mas ó, Falar em sofrer, Juliana, uma coisa importante que a gente não pode também lembrar. sofrer. No primeiro dia que a gente chegou aqui no estúdio, a gente sofreu um pouquinho, porque agora começando o verão, né? E tava um calor danado, e a gente meio gordinho, mas a suar também. Temperatura. Então, assim, agradecer o nosso patrocinador oficial aqui do podcast, aonde nós temos nosso ar-condicionado novinho em folha aqui. Agora, Agradável, né? temperatura agradável, né? No verãozão vai estar Mais ainda. temperatura ambiente, torque, clima de... Inclusive, antes da gente vir pro podcast, eu estava aguardando ele terminar o serviço, né? Lá na farmácia. Nós estamos no serviço lá, fazendo manutenção. Então, ele que presta serviço da Torque para todas as nossas empresas. Torque Climatização, assina embaixo, né? Por nós, nas nossas empresas, e parceiro aqui do Together Podcast. Exato. Elvis, e agora será que a gente vai para aquela pergunta do final? Aquela que a gente adora fazer para encerrar, para... Olha, já está na hora. Eu acho que a gente abordou muito tem com... uma Quer fazer pergunta mais? que eu quero fazer antes. Uma pergunta que eu quero fazer antes aqui, Tá. que eu acho que é importante. Eu adoro Até pergunta anotei, final. anotei para não esquecer aqui, sabe? São duas, na verdade. Tudo São bem. duas. Tudo bem, pergunta aí. O que te motiva na busca pela melhora contínua, né? Assim, na busca por resultados. Qual que é teu principal fator de motivação nesse sentido? Tá. Eu acho que o meu fator principal é a minha base. A minha base, que é a minha família. Porque hoje, né, a gente recentemente acabou de perder um irmão, né, por uma doença, né, que infelizmente era diabetes do tipo 1, que não tinha cura e traz a severidade ao longo dos anos, né, que vem avançando a doença, mesmo tratando, né. Então eu tenho como motivação a minha família, porque eu saí de uma base muito humilde, né. Meus irmãos, né, que são também minha grande motivação a dar uma condição de vida melhor para eles, para o meu pai, para minha mãe, mudar, né, a situação de vida deles também, né. Tanto que muitas vezes eu penso mais neles do que em mim, né. Então, a busca da melhora, de melhorar constantemente e alcançar ainda mais o sucesso, seja por meio da academia ou por meio lá dos estudos e, né, um dia eu pretendo ainda fazer mais uma graduação, que é psicologia, né, que é associar a mente, nutrição e o físico, né, para entender essas 3 áreas, e chegar ao ápice, né, dos estudos, né, mas trazendo também essa questão de eu poder cuidar da minha família, né. Uhum. Questão também desde da saúde até melhorar financeiramente
e dar uma condição de vida melhor para eles. É isso que todo dia A eu tua levanto, essência, né? todo dia eu levanto e penso nisso. Eu não posso desistir, eu não posso parar, porque eu preciso melhorar a vida deles também. E a gente precisa, né, precisa ter algo pra se inspirar, algo pra buscar, porque é isso que faz a gente acordar todo dia motivado, né. Exatamente. Tonento, qual outra pergunta é você que você tem mesmo? A minha última não, a minha última ou você vai fazer a última? Eu tenho mais uma. Tem mais uma? À vontade. Essa aqui eu acho que é mais voltada ali pra eu ia perguntar, mas, deixei de lado ali, que qual que é a melhor hora ou a melhor forma de começar a academia? Ontem. Olha, eu Ter começado ontem, na verdade, né. Ou hoje de Eu respondi o que eu queria aqui. eu tenho comigo, assim, que não existe a melhor hora, Uhum. tem que ser agora. Porque muitas vezes a gente espera a condição perfeita, né. Espera sobrar um tempo, mas a gente é dono do nosso tempo. A Tá bom, gente tem que nossa. criar o nosso tempo, né. Então a gente tem que começar agora, porque a gente não pode esperar sobrar o tempo, a gente tem que tentar criar dentro da nossa rotina uma horinha ali para se cuidar. Então muitas vezes, entendo que muitas mães, por exemplo, têm filho, mas o marido também pode, né, conversar e ajudar a mãe poder ir para academia e vice-versa. Às vezes a pessoa trabalha em um horário até à noite, pode levantar um pouquinho mais cedo, né. Questão de organização, então a gente não pode esperar o momento certo. A gente tem que criar o momento certo, que é o agora. Desculpa, Porque falta de tempo sempre vai ter, né? A a gente tem falta que de criar tempo. tempo é a principal desculpa. Mas tem um estudo do Schoenfeld, que hoje já mostra, né, que se a pessoa treinar ali 10 minutos, ela já tem benefício adicional na saúde. Então acho que 10 minutos de 24 horas todo É mundo tem. é impossível dizer que não vai ter esses 10 minutos, sim. É. Aham. Eu tenho horário Tem marcado com métodos o meu de treino personal. para isso. Às vezes é 5 horas, eu chego 5h20, 5h40, mas eu chego. Tem um cara famoso, Treinar 10 minutos. Você falou isso, agora ela vai chegar a 5h50. Mas é que as circunstâncias do dia às vezes me impedem, mas eu tento. Ai. E mais uma agora uma assim, antes da tua final ali, que eu acho que essa aqui todo mundo quer saber, talvez da tua visão. O que a Life Fitness hoje tem de diferencial com relação aos demais concorrentes na visão do Genilson? Hum, muito boa essa pergunta. Eu acredito, Elvis, que além dos equipamentos, né, que é um fator determinante ali, que traz uma inovação muito grande, né, para quem quer ter uma melhor experiência em treinamento, e isso realmente falo com propriedade, porque eu tenho 16 anos de experiência. Ressalto aqui, não estou desvalorizando equipamentos da linha nacional, nem isso. Tem muitos equipamentos da linha nacional que são extremamente top mesmo, mecânica e tudo mais, mas eu falo em questão dos equipamentos que a gente tem hoje, porque é uma revolução, né, uma revolução na indústria fitness. A gente trouxe para Rio Azul, praticamente a gente tem uma academia aqui na nossa cidade que é um padrão de uma cidade grande, Curitiba e Deu tudo uma mais. sal E isso a gente percebe muito, assim, que às vezes tem, né, o pessoal que estão aí pela cidade, nos hotéis, vão lá, treinam e falam: "Nossa, há quantos anos eu não entrava numa academia desse nível?". Então eu vejo que os equipamentos, a estrutura é um grande diferencial. Mas eu acho ainda, Elvis, que o principal diferencial, né, da nossa academia, eu acho que é o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha experiência em 16 anos de treinamento, né, que hoje eu posso passar para os alunos o exercício de uma forma baseado em experiência, porque eu treino, eu falo assim: "Ó, agacha assim, porque eu faço isso há 16 anos". É a experiência. E, somado à experiência prática, o meu conhecimento teórico de 2 faculdades e 3 pós-graduações. Então eu vejo isso como diferencial, né, porque grande parte das academias, eu vejo, assim, que eles pensam em oferecer o equipamento e se vire, né. Sim, sim. Então a gente já tenta Vamos lá, o Genilson poderia ter 3 academias com o que ele tem investido hoje na Life exatamente, Fitness, eu né, poderia ter já 3 academias. e com qualquer instrutor lá Qualquer cuidando da academia. instrutor só pensando em rentabilidade, captação de aluno e venda, como É nítido, eu posso falar com propriedade que o Genilson ama o que faz, porque ele brilha o olho toda vez que ele fala. Tanto é que vocês viram que ele fala assim de forma natural, todo o conhecimento que ele tem, que, né, tudo flui assim, né. exatamente, eu acho Então que é nítido, gostar assim, gostar do que faz gostar de tudo que faz. eu acho, assim, que eu, né, todo mundo às vezes fala lá na academia: "Como que você aguenta a tua rotina de 6 da manhã às 22h?".
Eu falo que se eu não gostasse do que eu faço, jamais eu ficaria todo esse tempo lá investindo a minha vida dentro de uma empresa, não gostando do que faz. Mas eu amo o que eu faço. Então, um grande diferencial é gostar do que faz, estudar, ter conhecimento e ter prática. Essa semana a gente recebeu um grupo de alemães ali no mercado, né, que vieram fazer a visita técnica, e daí no final, um deles, que é inclusive ele não era agricultor, ele era um jornalista, aí ele quis falar uma frase motivacional no final pra mim lá e perguntou se eu conhecia, sabia quem era o Elon Musk não, o Steve Jobs. Quem era o Steve Jobs? Eu falei: "Óbvio, né, a gente conhece". E ele falou assim: "Ó, o segredo", o Steve Jobs falou, né, no livro dele que o segredo do qualquer negócio ter sucesso é você amar o que faz, né. É, Daí e assim, no final eu falei: "Então". eu, Aí eu, eu falei ainda: "I love my work", estava errado ainda, né, tinha que falar: "I love my job". É, e uma das coisas que mais ou menos segue essa linha aí, Elvis, é uma coisa que eu levo pra minha vida, né? Que eu acho que é aquela questão assim, ó, demore mais para alcançar o sucesso, mas nunca passe por cima dos teus princípios. então fale agora olhando pra aquela câmera lá. Para você que quer alcançar o sucesso, segue essa regra da vida. Demore mais a alcançar o sucesso, mas nunca passe por cima dos teus princípios. Aí, Sensacional! Essa aqui, ó. Essa daí já. e agora pra fechar com chave de ouro. Eu gosto muito de fazer essa pergunta porque ela é muito reflexiva e vai com certeza servir de inspiração para muitas pessoas. O que o Genilson de hoje diria para o Genilson de 10 anos atrás? Caraca, essa Pesada, essa é pesada. é pesada. 10 anos atrás. Hoje você se volta no tempo, vê você lá e o que que você falaria? O Genilson mais franzino, Sofredor, sofredor. sofredor. Cara, é bem difícil assim falar, mas eu diria assim pro Genilson de 10 anos atrás, muito obrigado por ter sido o cara tão guerreiro que foi, por não ter desistido, né? Sim, Embora as condições, né, de onde eu vim não eram favoráveis, né, para chegar onde eu cheguei, mas digo que valeu muito a pena, que ele foi muito guerreiro, foi um cara sonhador e batalhador, sim, que é um cara que sempre teve, né, uma base muito forte, porque teve uma mãe, né, que foi muito guerreira também, trabalhou como diarista para criar os filhos, um pai pedreiro que ensinou a trabalhar desde os 12 anos e que teve princípio, né, para chegar onde chegou. Então, só tenho a agradecer a ele e dizer que eu tenho muito orgulho desse Genilson, né, top. que era de 10 anos E nós atrás também e temos orgulho de Com ter um amigo certeza, como o Genilson, né. com certeza. que bom. Tanto Eu é tam que quando a gente começou essa listinha dos convidados, né, você foi o, né, com certeza é o nosso terceiro episódio. Sim. Então a gente queria fazer questão de trazer você aqui. Inclusive para enaltecer todo o teu conhecimento, porque a gente vai às vezes e na academia não dá tempo de falar, de explicar, e a gente vê que brilha no teu olho quando você fala sobre tudo que você aprende, que você busca de conhecimento, né. E isso é importante porque o pessoal talvez, que não conhece o Genilson de verdade, que talvez não tenha tempo de trocar uma ideia com mais calma e tal, talvez não saiba de toda essa bagagem que você tenha de conhecimento teórico também, que você atrela à prática, né. inclusive, 2 anos já que eu fui convidado, né, pelos coordenadores do curso da UGV, aonde eu concluí minha graduação lá de educação física e fiz pós lá e tal. Fui convidado para dar palestras lá, uma grande responsabilidade. Eu acho que para levar alguém dentro de uma instituição e tem que ter muita confiança em quem está levando e a pessoa também tem que ter um conhecimento, né, aprimorado para saber falar, né, o que Sim, eles sim. precisam lá, né. E fui convidado também a dar aula lá, mas infelizmente, para mim hoje não é viável largar a minha empresa para dedicar o meu tempo, né. É um sonho meu. Dá aquela vontadinha também, Eu né. confesso que eu já me vi, né, já é aquela questão de você se ver lá na frente, né. Já me vi dentro de uma sala de aula, dando aula e tal, mas que isso é um projeto futuro, né, um projeto lá para o futuro quando, né, eu estiver bem estabilizado, a academia do jeito que eu, né, quero, com profissionais, né, que tenham bastante competência, conhecimento para deixar na minha vaga, para mim poder me ausentar tranquilo, sabendo que eu tô me dedicando lá, mas que ali é onde eu, né, lutei tantos anos para conquistar que aquilo não vai vir para baixo, e sim Sim, sim. vai continuar no mesmo na mesma pegada, no mesmo nível ou
né, melhorar ainda mais. Então é um sonho futuro, mas que hoje eu não abro mão da minha academia para ir dar aula, justamente porque eu ainda preciso, né, dedicar Você ama que você muita coisa ali, né, para Então, dar certo. Criar novos Genilcinhos. então nós agradecemos muito e já vamos dar um spoiler dos nossos próximos convidados, Elvis. Quem teremos no próxima semana? Olha só, um casal que empreende junto, que trabalha junto, e eles são do ramo de eventos. São casamenteiro. São casamenteiro. No próximo episódio vamos lançar, então, Vamos lançar. Luciane, Lu e Luiz Fernando. Luiz Fernando, no próximo episódio. Maratonista, Luiz Fernando. Vamos falar sobre desde empreendedorismo, evento, maratona, enfim, Vamos falar bastante coisa. exatamente. E Genilson, Se você quer casar, então a hora é agora. Vai ser ó, o Genilson, próximo episódio aí. o gancho aí, Quem ó. se sábado quer fazer uma festinha também, né? Inclusive os próximos convidados que vão vir, né, eu já trabalhei fazendo pintura na casa deles. Olha só, aí tá a prova que realmente é fato, né? Não é fake, né? É verdade. Genilson, tem mais alguma coisa, algum recado que você queira deixar? Alguma palavra que talvez a gente não abordou? Que você queira deixar de recado pro pessoal? A hora é ruim. Eu acho só que incentivando e motivando, né, a população de Rio Azul, que com certeza vai ter acesso, né, às informações aqui, ao podcast, para que passem na academia, vão lá conhecer, né, vão ter uma experiência diferente em treinamento, né. Se você tem alguma patologia, qualquer patologia, diabetes, pressão alta, qualquer coisa assim, ou até problemas ortopédicos, cirurgias, essas coisas, a gente é especialista, a gente tá lá para prestar o melhor atendimento e um planejamento individualizado, né, para que você tenha uma melhor condição de saúde. Hoje a saúde é o nosso maior patrimônio, né, a gente tem que zelar e preservar, porque sem saúde não adianta ter dinheiro, não adianta ter sucesso, não adianta ter carrão, empresas e não ter saúde. Então, busque primeiramente cuidar da sua saúde. A gente tá lá, né, de portas abertas, esperando por vocês. População de Rio Azul merece, né, a academia que a gente trouxe e a gente está criando aqui, porque eu confiei muito nessa cidade, vi o potencial que essa cidade tem. Muitas pessoas falavam: por que que você não abriu essa academia em Rebouças? O pessoal lá da minha cidade natal, né, de Rebouças, vê a academia, manda mensagem no meu Instagram lá: "Abra uma Life Fitness aqui e tal". É um planejamento, né, que a gente tem aí, talvez para o ano que vem ou para o outro, né, Sim. mas a população de Rio Azul tem essa oportunidade, então é só vocês vir, né, criar o hábito e cuidar da saúde, porque é o maior patrimônio que a gente tem. E se precisar de um profissional, o Genilson tá lá, né? Estamos lá. Ai, muito bem. Obrigado por a participação. A gente só tem a agradecer por ter topado participar. E com certeza foi muito enriquecedor pro público que tá assistindo. E todo mundo que assistiu até Eu aqui, que agradeço. o nosso muito obrigado. Fica aqui o nosso boa noite E e até o até o próximo próximo episódio. Together Podcast. Let's go.